E finalmente chegou o nosso convidado da manhã de hoje, Denis Elizayevich. Denis, bom dia. Olá, olá. Bem, Denis, oi, eu preciso te fazer 2 comentários, um deles me surpreende. Nós fazemos um anúncio, normalmente temos 2 ou 3 comentários, as pessoas que estão esperando o convidado escrevem alguma coisa, mas não 400 como agora. E eu quero te contar sobre a geografia, com certeza você já sabe disso sem que eu diga. Nikolaev, Dnipro, Vinnytsia, Ivano-Frankovsk, Donbass, Moscou, Flórida, Rovno, Kharkov, Odessa. Eu posso citar esse Atlas infinitamente e quero te dizer, Denis, que é o Atlas que está te ouvindo, já não é só um espectador que chega aos seus canais, você vê a mesma geografia ou não? Sim, eu acompanho a análise regularmente. Basicamente, se olharmos para um mês, às vezes aparecem lugares super exóticos, tipo até o Irã. Até no Irã tem alguns milhares de visualizações. Obrigado. Isso, sabe, é surpreendente. Assim que eu falei, sugeri que as pessoas escrevessem de onde são. Sim, hoje de novo Kharkiv e Odessa. Bem, de qualquer forma, meus parabéns para você, porque quando o mundo inteiro te ouve, isso já é algo muito sério. Bem, Denis, hoje, 27 de janeiro, é o dia da memória das vítimas do Holocausto. Eu não podia deixar de mencionar isso. E o que está acontecendo hoje em Israel, e ontem, o último refém, você com certeza sabe, voltou para casa. E hoje os israelenses estão tirando a fita amarela do paletó, aquela que eles colocaram até que todos estivessem em casa. E hoje os vídeos mostram estudantes, mostram políticos tirando essa fitinha e dizendo em hebraico, Kulya Mabaita, todos em casa. Bem, é horrível assistir a isso. Hoje é o funeral desse soldado que foi o último a ser trazido de volta para casa. Aliás, não sei se você sabe como o procuraram. Havia 250 corpos lá. Dentistas e todo tipo de especialista analisaram para encontrar esse rapaz e confirmar que era realmente ele. O valor da vida de cada pessoa em Israel é inacreditável. E o dia 7 de outubro foi uma tragédia que, se comparada ao Holocausto, dizem que só esse horror pode ser comparado ao que aconteceu naquela época, quando 6 milhões de pessoas, incluindo crianças, mulheres e idosos, foram queimados. Eu não me atrevo a comparar isso com a Ucrânia de forma alguma. Denis, a Ucrânia é a Ucrânia, Israel é Israel? Mas mesmo assim quero te perguntar, o que você acha? Dizem, nunca mais, never again. As pessoas aprenderam a lição da história ou provavelmente não deveriam esperar por isso? Aprenderam a curto prazo? Eu acho que o ser humano é assim. Esses erros sempre vão se repetir. Segundo os cabalistas, tudo o que ocorreu desde a época de Hitler já havia sido previsto por eles. Ou seja, todo o problema é que as pessoas se separam em vez de se unirem. E sempre vai haver um motivo que vai causar brigas e separação entre elas. E quando isso acontece entre religiões, entre etnias, pelo menos dá para ver uma certa lógica, mas quando acontece dentro de uma mesma etnia, dentro de um mesmo país, isso é monstruoso. Denis, isso foi uma dica de que o nosso país, o povo do nosso país, está completamente dividido. Na Ucrânia, eu queria esclarecer. Você sabe agora, claro, as perguntas vão ser sobre a Ucrânia e sobre essas negociações, aquelas que aconteceram depois, as que vão acontecer depois. O que está acontecendo na Ucrânia hoje? As pessoas estão sem luz e sem aquecimento. Mas eu quero te perguntar, estou muito curiosa, você é um jovem e, na minha opinião, muito avançado. Me diga, por favor, ontem tivemos convidados, provavelmente você não viu, eu acho, porque você é muito ocupado, eu vejo suas transmissões ao vivo que você faz, e são muitas e muito profundas, bem fundamentadas. Me diga, por favor, ontem tivemos convidados. Esramor é um blogueiro israelense, e nós convidamos um rapaz jovem de 23 anos, Ibrahim Musa, originário do Iraque, tem seu próprio canal Voz dos Árabes, sim, e ele era, digamos, anti-Israel, incrivelmente usava até o lenço do Arafat. Ele até tem uma foto disso, e o rapaz, como posso te dizer? No processo, não é que ele, como dizem hoje, mudou de opinião de repente, mas passou a ver isso de uma forma um pouco diferente. Tão diferente que ele foi conversar com Ezra, achando que, bem, dizem que Ezra é muito de direita, muito rígido.
E da primeira vez que eu sugeri ao Ibrahim para vir, ele não quis, ele disse: com alguém tudo bem, mas com Ezra não, isso já é demais. E então, mesmo assim, passou 1 ou 2 meses e eu escrevi para ele, falei, talvez agora? Ele disse, posso? E ontem eles conversaram. Você não faz ideia da quantidade de comentários que recebemos no rádio, nunca tivemos tantos positivos. Normalmente é só coisa ruim. Sim, e agora finalmente as pessoas começaram a falar, 2 pessoas jovens começaram a falar. Só a juventude pode fazer isso hoje. Denise, olha, você é jovem, vocês podem mudar o mundo, afinal hoje vocês têm a roda da história nas mãos. Deve ser. Obrigado. De qualquer forma, faço tudo ao meu alcance, sem frases de efeito como mudar o mundo, busco influenciar especificamente questões dentro da Ucrânia. Você sabe, havia um candidato à presidência na última campanha eleitoral, Vivek Ramaswamy, também de direita, e ele dizia que temos muitos problemas na América. Mesmo assim, todos devemos nos reunir à mesa de jantar e discutir, apesar das opiniões e divergências, pois este é nosso país e elas são diferentes. Todos vivemos aqui, com nossos filhos e pais. Não pode chegar ao ponto de quase virar confronto armado e nos tratarmos como inimigos. Estou convencido de que isso deve ser feito na Ucrânia, mas parece uma voz clamando no deserto. Porque se você olhar para a propaganda de hoje, lá, pelo contrário, procuram inimigos, tentam encontrá-los onde não existem, procuram um gato preto em um quarto escuro onde ele não está, procuram. Por quê? Porque essa é a única maneira de governar a Ucrânia, dividir para conquistar. Bem, quero dizer, esse é o poder que está no comando agora. Eles não sabem agir diferente, pois para isso é preciso ser construtivo e oferecer algo, mas eles não têm nada a oferecer. A proposta é simples, viva, doe e calhe a boca. Ou a segunda proposta, vá para a linha de frente e morra. Não existe uma terceira opção, e outros apoiam isso. Ontem, a embaixadora de Israel, uma mulher, aliás, da diáspora canadense da Embaixada do Canadá, ela é a embaixadora do Canadá. Ela vai a uma entrevista e diz, bem, é isso, temos que aguentar, um povo paciente aguenta tudo. Porque se vocês não suportarem isso, a Rússia ocupará tudo. Ou seja, para ela a opção é suportem, vivam. Se é que se pode chamar isso de vida, existam de qualquer forma, sem luz ou aquecimento. A segunda opção é a Rússia ocupar tudo. Parar a guerra para a Ucrânia se tornar rica e forte nem é considerado. Me diga. Desculpe, por favor, você está falando da embaixadora do Canadá na Ucrânia? Sim. Maravilhoso? Te envio o vídeo depois do programa. É curto, por favor. Isso é muito importante para mim. Desculpe, Bogdan, sim. Denise, você acha que essas pessoas, tipo uma terceira parte, como o embaixador canadense, por exemplo, eles atrapalham a gente de sentar à mesa, como você disse, todos juntos com nossas diferenças, e chegar a um acordo? E a segunda pergunta, ainda para você, você acha que existe uma grande divisão entre o povo comum e os políticos? P.O. Ao dizer nós e nosso, você fala da Ucrânia, sim? Claro, sim. Por favor, diga Ucrânia, pois todos são de lá. Para que entendam. Sobre o que você está falando. Sim, pode passar, por favor. Bem, a terceira parte, como você disse, na verdade não é tão terceira assim. O embaixador do Canadá e todos semelhantes a ela são todas pessoas do flanco dos globalistas, que trabalham para uma determinada agenda. Eles podem apresentar isso de uma forma ou de outra, mas no geral é a mesma agenda. Sobre incitação. O projeto é, bem, anti-Rússia, mas enfatizo, só no papel. De fato é uma Rússia número 2, Rússia 2.0. O que está sendo feito agora no país segue completamente o manual do Putin. É assim que tudo isso é jogado. Sobre a segunda pergunta, qual foi mesmo que você disse? Você acha que existe uma grande divisão entre o povo comum e os políticos no nosso país? Sinceramente, não gosto da expressão povo comum. Muitas pessoas nas minhas lives perguntam, Denis, o que eu, uma pessoa comum, devo fazer? O primeiro conselho é, não seja uma pessoa comum, eu digo isso porque as pessoas comuns são maltratadas, assim como estão sendo hoje. É preciso não ser comum. Vocês sabem, agora estão acontecendo coisas sérias nos Estados Unidos por causa de Minneapolis, por causa do que está acontecendo, e eu não aprovo os assassinatos que aconteceram. Não devia ter chegado a esse ponto, armaram para o Trump com pessoas de confiança dele. Esse é o primeiro, até agora o único, grande erro dele. Segundo, são aquelas pessoas que se manifestaram contra isso, os esquerdistas radicais. Mas eles, como cidadãos,
Eu, pessoalmente, no nível individual, não gosto deles, até desprezo, mas eu valorizo a democracia e o amor à liberdade das pessoas, assim como em Israel. Sou contra os protestos contra Netanyahu, que reuniram entre 100 e 200 mil pessoas. Fico feliz quando, mesmo na guerra e na democracia, as pessoas sentem que têm direitos, não estão sendo mortas, caçadas, invadidas por serviços secretos ou presas. O que está acontecendo na Ucrânia, só pensem nisso. 5 dias, sem luz, sem aquecimento, com temperatura de 15 graus lá fora, na capital da Ucrânia, é impensável. Para crianças, idosos e até pessoas fortes, isso é muito difícil e inacreditável. E aí, um prédio grande ou um condomínio residencial em Kiev. E aí ligam a luz depois de tantas horas ou dias, e os jovens saem para os pátios, colocam uma mesa com bebidas e começam a dançar, a festejar, comemorando o retorno da energia elétrica. Você está falando sério agora? Está falando sério mesmo? Sim, eu entendo. Sim, eu postei isso no Telegram. Sabe, depois eu apaguei, porque percebi que agora está uma bagunça. Nos comentários eu apaguei isso, mas vi como até no meu canal as pessoas estão contra esse ponto de vista. Você não entende, as pessoas ficaram 4 dias sem luz. E se fosse você, minha família está na Ucrânia nas mesmas condições, meus amigos também. Não estou dizendo que as pessoas são ruins, só estou mostrando a diferença para vocês. Pessoas que nasceram e viveram em democracia, e aquelas como em Kiev, que nunca viveram um dia em democracia. Nunca vivi em democracia. Foram 34 anos de quase democracia na Ucrânia, reconheço isso. Então eles não exigem direitos, eles não se indignam. Como assim nós, 5 dias sem luz? E nós sabemos que aqueles que têm poder, para eles está tudo bem, e nós sabemos do roubo que aconteceu. Tenho informações de que nesse meio tempo ocorreu um escândalo energético lá que vocês provavelmente não sabem. Na Ucrânia, além de Mindit, foram roubados 1,5 a 2 bilhões de grivnias. Isso é muita coisa. Como foi que agora na Ucrânia a tarifa para a indústria, para a eletricidade, aumentou 2 vezes? 2 vezes! Estou explicando de forma simples para as pessoas. Aqueles que tinham acesso, os traders, compraram eletricidade pelo preço antigo porque sabiam que haveria aumento e depois revenderam pelo dobro do preço. E com isso, lucraram de 1,5 a 2 bilhões de grivnias. O que você acha? Sem ter ligação direta com as principais figuras do Estado, é realmente possível fazer isso? Não, não é possível. É isso, e esses bobos aí saem e comemoram. Isso me indignou, por isso chamei de gado, sendo sincero, pois para mim gado é quem não defende seus direitos. Não falo de faixas do Maidan, revolução, para que você seja morto, preso ou enviado à linha de frente agora. Bom, dá para encontrar um jeito de pelo menos não ser um idiota. Fica em casa, reclama, se indigna, liga para os amigos, mas não seja esse idiota que comemora quando a luz volta. E foi a isso que levaram o povo, Eu li o Elon Musk, ele estava comentando sobre outra coisa, mas ele falou uma coisa ótima. Ele disse que a consciência humana pode ser envenenada. Consciência envenenada, hoje na Ucrânia, a consciência está envenenada. Me diz, por favor, quando eu converso com pessoas da Ucrânia e também com os nossos colegas que trabalham aqui e têm família lá como você, eles falam sobre o fato de não ter luz e sobre o que hoje eles chamam de Holodomor, não Holodomor. Me diz, será que as pessoas, no final das contas, podem fazer alguma coisa? Não falo de golpe de Estado interno, mas sim da reação das pessoas. Quanto tempo elas aguentam? 1 mês, 2? Não posso falar sobre prazos, pois se soubesse que isso aconteceria, diria que as pessoas não suportariam, mas estão suportando. Mas ao mesmo tempo, não posso dizer que não há luz no fim do túnel. Ainda há muita insatisfação generalizada, mas muitos casos como os que contei continuam. Em Kryvyi Rog, por exemplo, pessoas foram às ruas e bloquearam vias. Agora, não estou fazendo um apelo, estamos apenas discutindo o que realmente está acontecendo. As pessoas saíam, bloqueavam as ruas, as pessoas saíam e faziam exigências. Essas são pessoas que têm algum orgulho próprio, que entendem que, na verdade, esta é a nossa cidade, o nosso país. É assim que eu vejo isso. Me diga, por favor, das perguntas que te enviaram antes, eu escolhi uma delas, tudo bem? Pergunte ao Denis se a Ucrânia hoje tem uma estratégia militar real de vitória ou se estamos vivendo de um pacote de ajuda para outro.
A palavra vitória é inadequada, pois ela nunca foi possível. O máximo foi uma resposta dura em maio de 2022, quando a Rússia recebeu essa reação. Esse foi o auge, o momento certo para um acordo de paz, que não foi assinado. Hoje não é mais de uma ajuda para outra. Hoje, o cronômetro da contagem regressiva foi acionado. E eu realmente não sei quais são os prazos, mas no ano passado eu mencionei aproximadamente o outono de 2026. Se continuar assim, ocorrerá a explosão que você menciona, seja social ou de outro tipo. Zelensky tem em sua mesa dados de que agora há um descontentamento em massa do povo. É a primeira vez em todo esse tempo que mostraram a ele dados reais de que existe insatisfação. E essa é a única razão pela qual ele está agora negociando, imitando negociações. Fico feliz que a imprensa mundial confirmou o que eu já dizia ao meu povo. Ele conduz negociações só para não irritar Trump e não pretende entregar Donbass. Ele pensa que agora vai fingir que concorda, na esperança de que Putin não concorde lá. E de novo vai dizer para Trump: olha, Putin é ruim e eu sou bom. Por isso, vamos usar os Tomahawks e bombardear a Rússia. É essa a história que está acontecendo lá. E os Estados Unidos deram um aviso claro: é preciso retirar as tropas de Donbass. Firmamos as garantias de segurança, o Congresso ratifica e depois seguimos o roteiro. Paz. Pergunte ao Denis, se deixarmos de lado hoje as emoções e os slogans, o que a Ucrânia mais precisa agora são armas. Tempo ou uma conversa honesta com a sociedade? Se for escolher entre essas opções, prefiro uma conversa honesta com a sociedade, embora isso seja meio abstrato. O que seria uma conversa honesta? Para mim, algo pode ser honesto, mas para Zelensky não, e o contrário também. Ele não consegue conversar de verdade com a sociedade. Obrigado, dinheiro, armas, tempo. É engraçado, parece que o tempo favorece a Rússia. A Rússia tem mais recursos, mais pessoas. Eles estão agora na posição de força. Eles atacam, eles avançam, eles tomam territórios enormes. Sim, aos poucos, cada dia um pouco, mas ao longo de um ano. Foram 5.000 quilômetros quadrados no ano passado. Por isso, armas. Quem vai lutar com essas armas? Quero perguntar. Tudo bem, deram armas por mais um ano, mobilizaram à força os homens, embora vocês entendam o quanto isso causa revolta. Pegam um homem que não quer e não pode. Depois de um ano, o que acontece? Expulsamos a Rússia e nossa posição nas negociações melhorou. Caso contrário, perderemos mais pessoas, territórios e nossa posição vai piorar. Daqui a um ano, já vão exigir não só que saiam do Donbass. Vamos discutir uma zona econômica livre, graças ao Trump, e separar Zaporizhzhia e Kherson pela linha de hoje. Ele dirá: agora é Kherson Zaporizhzhia. Vamos ver. Nos dias 23 e 24 de janeiro, essas negociações aconteceram em Abu Dhabi, um encontro tripartite das delegações da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, mas foi no nível das delegações, não no nível dos presidentes. Os Estados Unidos atuaram como mediadores? O que você acha dessas negociações, para que elas serviram? Bem, como eu disse para vocês, ou seja, por parte dos Estados Unidos há uma conversa séria. Os Estados Unidos têm um plano concreto. O Trump tem um plano. Agora, eu só estou separando Budanov e Zelensky. Lá é como se o Budanov liderasse a delegação. Bem, Budanov, Arakhamia, Umerov, eu separo do Zelensky. Porque, na minha opinião, bem, muitas pessoas não apoiam esse ponto de vista ou não concordam. Eu acho que vai chegar uma fase em breve em que Budanov vai ter que tomar a iniciativa nas próprias mãos, porque o Zelensky vai ficar falando com ele o tempo todo. Em Kiev, nós não concordamos com nenhuma retirada do Donbass. Budanov, como alguém que entende o que está acontecendo, que sabe que daqui para frente só vai piorar, ele vai ter que tomar a iniciativa nas próprias mãos. Em que formato? Eu não sei. Não, olha, é que eu ouvi e assisti essas negociações. Sim, uma das principais divergências lá foi a posição da Rússia em relação ao território de Donbass. E aí te pergunto, até que ponto essa posição realmente é objeto de barganha? Ou se é uma linha vermelha não tão rígida de Moscou? Não, isso é objeto de negociação, como posso dizer, de negociação. Existe uma condição que foi estabelecida há muito tempo. Ela não surgiu ontem, ela existe desde o verão do ano passado, desde Anchorage. Eu também contei isso aos meus espectadores.
Sua retirada do Donbass não envolvia uma zona econômica livre, mas hoje, graças ao Trump, isso está em discussão. Eu, por exemplo, nem imaginava isso, achava que iam dizer saiam. E pronto, a Rússia controlaria o Donbass, mas agora falamos de uma zona econômica livre. Você sabe em que ponto devemos focar aqui? De alguma forma, na Ucrânia, as declarações econômicas da delegação americana são completamente ignoradas. Aqui, Witkoff em Davos declara que a zona de livre comércio trará vantagens econômicas incríveis para a Ucrânia. Ou seja, os produtos poderão ser comercializados com os Estados Unidos sem tarifas. A Ucrânia, enquanto a Polônia com tarifas, a Hungria com tarifas, a Romênia com tarifas, todos os vizinhos com tarifas. E nós temos vantagens. Ele afirma que é vantajoso produzir na Ucrânia e comercializar com os Sim-Iwa, gerando grandes investimentos e empregos. Na Ucrânia, isso não é visto como garantia de segurança, mas considero empresas europeias e americanas no país uma garantia. Ninguém pensa assim. Então, para que serve a economia? Eles pensam, precisamos de armas, de massa de manobra, vamos conquistar isso agora. Não sou eu que chamo as pessoas de massa de manobra. Entendi, vou mandar para a linha de frente e pronto. E quem fala sobre alguma economia, alguma vida feliz, rica na Ucrânia, são todos agentes do Kremlin, idiotas e tudo mais, é assim que eles influenciam as pessoas. Todos eles falam sobre economia. Pois é, olha só, a Ucrânia nessa reunião tripartite se recusou a discutir concessões territoriais. Você provavelmente viu e ouviu isso. Pergunta para Denis, essa é uma posição de princípio e mesquinha de Kiev ou é uma tática de negociação nessa primeira fase? Então, o que significa essa recusa dessas concessões? Obrigada. Na minha opinião, Zelensky não vai concordar sem uma pressão forte sobre ele pessoalmente, nem mesmo sobre o círculo dele, mas sobre ele pessoalmente, por parte do presidente Trump, para sair do Donbass. Por quê? Eu explico para você, mas tem um detalhe. Agora vou contar esse detalhe. Donbass, ele precisa ir para as eleições. E para ele sair do Donbass é entregar para a chamada oposição política na Ucrânia um trunfo. Olhem, estão entregando a Ucrânia. Olhem, Zelensky entregou a Ucrânia, vendeu a Ucrânia. Enfim, é uma capitulação política total para o Zelensky. Mas há outra informação que ele disse. Se vocês aceitarem a Ucrânia na União Europeia a partir de 1º de janeiro de 1927, então eu retiro as tropas do Donbass. Por que isso foi feito? Porque, ao modelar a situação, as tropas saem do Donbass, há acordo de paz e a Ucrânia entra na União Europeia em 1º de janeiro do próximo ano. É o Zelensky que vai para as eleições este ano e diz: vejam, a partir de 1º de janeiro estamos na União Europeia. Eu sou um presidente histórico, vejam como eu sou bom e sem isso nada teria acontecido. Qual é a conclusão que tiramos disso? Lá, Zelensky faz negociações e barganhas não pelo futuro da Ucrânia, mas visando seu próximo mandato presidencial. Olha, as negociações em Abu Dhabi aconteceram enquanto os ataques à Ucrânia continuavam. Até que ponto essa atividade militar mina o próprio sentido do processo diplomático? Estamos lidando com Putin e, como já disse várias vezes, a KGB é diferente e não agirá de outro modo. Eu fico impressionado com as pessoas, eu também recebo muitos desses comentários. Ah, é assim, Putin quer a paz, né? Quem disse para vocês que Putin quer a paz? Só isso, quem disse que Putin quer a paz? Segundo, o cessar-fogo foi firmado? Não, a guerra continua, então para quê? Putin é um cara legal, ele vai mudar de ideia de repente. Ai, chega, não vou bombardear, sou uma pessoa decente, tem que saber o limite, não vou bombardear Kiev. Ele esperava o frio de 15 graus para bombardear Kiev e a Ucrânia. As pessoas têm pensamentos ingênuos. Quero te dizer mais uma coisa. Na Ucrânia eram muito populares essas coisas inventadas, aliás, sobre Israel, tipo citações da Golda Meir, que ela nunca disse. Tipo, dizem que não se pode negociar com quem veio te matar. Mas ainda existem essas imagens em vídeo dela rindo com o presidente do Egito, dando presentes para ele durante as negociações de paz. A Reuters está transmitindo agora a informação de que durante as negociações em Abu Dhabi, as delegações ucraniana e russa almoçaram juntas e pareciam amigos. Essa citação não é minha, é da Reuters ou da imprensa internacional. E aí caíram por terra os mitos de que não negociamos com terroristas, de que não negociamos com quem veio nos matar. Isso são contos para idiotas.
Se o destino do Estado e do povo está em suas mãos, você vai negociar, porque é assim que a vida funciona. Me diga, por favor, a Tchecoslováquia foi mediadora nas negociações do arquiteto do futuro cenário da guerra? Sabe? Deve? Sim, claro, mediador pacificador, mas que cenário futuro de guerra? Bem, você entende, as pessoas querem meio que inventar uma teoria da conspiração, mas quando você realmente mostra para elas o que o Soros está fazendo, elas não querem ouvir nem ver isso. Após os ataques às redes elétricas e às estações em Kiev e Kharkiv, milhares de casas ficaram sem aquecimento e está fazendo frio. Quão crítica é essa situação para as grandes cidades? Bem, eu não entendi a pergunta, Kiev e Kharkiv não são grandes cidades? Bem, é claro que é crítico. Agora eles trouxeram mini usinas termoelétricas do exterior para lá. Mas, você entende, a situação é muito ruim. E sob qual outro ponto de vista? Se a guerra continuar, o que acontecerá depois? No próximo inverno, toda a infraestrutura de energia estará destruída. Será ainda pior. E devemos lembrar e considerar isso. E Zelensky pensa agora, bem, mais 2 semaninhas, e aí já a temperatura não está certa, e lá isso e aquilo, e de algum jeito vai ser. E isso é prejudicial para as pessoas que acreditam nisso e pensam que é preciso continuar ou que é possível continuar. Continuar. Não se pode continuar a guerra sob nenhuma circunstância. E não se trata de capitulação, mas sim do que Trump propõe. Garantias de segurança que serão ratificadas pelo Congresso são garantias de concreto armado. Pergunte ao Denis. Em condições de inverno, essa é uma questão para a Ucrânia. O desligamento do aquecimento é uma ameaça para nós, idosos, crianças. Onde está a linha entre ações militares e uma catástrofe humanitária? A catástrofe humanitária já aconteceu, ela já aconteceu. Para os meus, eu usei essa expressão pela primeira vez, sabe, quando há 3 meses eu disse que uma catástrofe humanitária aguardava a Ucrânia e Kiev. Em particular, também escreviam: você, por quê, pra quê, isso com as pessoas. Bem, hoje isso já é oficialmente chamado de catástrofe humanitária na Ucrânia, então estamos apenas constatando o fato, ela aconteceu. Bom, aqui muitos falam sobre ataques ao sistema de aquecimento, mas nós já conversamos sobre isso, sobre Abu Dhabi, sobre o que vai acontecer e sobre a próxima negociação marcada para o início de fevereiro, se isso será uma continuação do que já aconteceu ou se, de novo, não vai dar em nada. Neste próximo fim de semana, está prevista uma negociação no domingo e estão acontecendo conversas sobre, em um nível ainda mais alto, tentar organizar um encontro, uma reunião entre Zelensky e Putin. Eu não acredito nisso pelo motivo que já mencionei. Eu acho que, se agora, neste próximo fim de semana, Zelensky continuar com essa postura de não retirar as tropas do Donbass sem nenhum compromisso, então vai haver de novo uma calmaria nesse sentido? Bem, eu te pergunto, digamos assim, os Estados Unidos continuam participando de todas as negociações. O que Washington espera, na sua opinião, do próximo encontro? Até que ponto eles podem influenciar essa situação? Para que, afinal, essas partes cheguem a algum acordo? Bem, veja, agora simplesmente há progresso, como tudo está funcionando lá, como tudo está operando agora. Pelo que eu sei, há um desacordo específico sobre uma questão relacionada à retirada das tropas de Donbass. Essa questão está em aberto. Além disso, ainda há cerca de 50 questões, digamos assim, e essas 50 questões estão sendo resolvidas pouco a pouco, chegando a um acordo sobre cada uma delas. Acho que eles estão deixando o principal para o fim. Zelensky parece aguardar sinal dos europeus. Vocês vão me aceitar na União Europeia ou não? E sabe, aqui também tem um momento na Ucrânia de como motivaram as pessoas. Então, Trump é o ruim, temos que nos afastar dele de alguma forma. E a União Europeia, a princípio, dizia que daria dinheiro e armas. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Agora estão dizendo. Ontem veio um cara, ele disse que é militar e me escreveu no canal do Telegram. Trump é rendição, você é um capitulacionista. É preciso adotar o plano de paz da Europa, mas pergunto, onde está esse plano? Não ouvimos nada sobre ele e não houve resposta. Inventaram isso, mas onde estava a Europa antes do Trump? Esqueça Trump, vamos falar dos planos europeus e garantias de segurança. Não existem, eles não conseguem nada e querem guerra na Ucrânia.
Existe a possibilidade de que o formato das negociações seja ampliado, por exemplo, com a participação da União Europeia ou de outros países, se, digamos, o atual formato tripartite não trouxer nenhum resultado? Denis, isso já ocorreu. Foram até Trump em Mar-a-Lago, líderes prometeram muito, saíram e não cumpriram. Trump se afastou das negociações, pois está claro que não querem paz na Ucrânia, mas sim que continue lutando e contendo Putin. Eles seguirão vivendo normalmente, se rearmando e tentando resolver seus problemas políticos, mesmo que isso ainda não seja visível. Qual o sentido de convidá-los? Qual o sentido disso? Eu acho que, no nível dos líderes, já estão acontecendo acordos, ou seja, Trump claramente liga para Ursula, para Merz, para Macron, então delegações formais, eu acho que isso é só para mostrar. Eles foram afastados das negociações. Na próxima reunião, que será em 1º de fevereiro, novamente, não se espera a participação dos presidentes, quero dizer, da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos. Pergunte ao Nenisa, o que significa a ausência das principais lideranças? É uma fase suspeita ou é uma relutância em assumir responsabilidade por qualquer decisão? Sim, não é questão de responsabilidade, apesar de estar relacionada, mas aqui não tem relação com o tema. Nesse caso, na diplomacia não funciona assim, que as principais lideranças venham e discutam algo 10 vezes. As lideranças só se reúnem quando tudo já foi aprovado e decidido. Alguns detalhes finais, onde é uma conversa cara a cara sim, mas todo o resto, ou seja, 99% quando já apertaram as mãos, assinaram um acordo básico, algum tipo de acordo preliminar, de cavalheiros. Todo o resto, isso não funciona. Não vai ter 3 encontros. Ou se encontraram e não chegaram a um acordo, vamos tentar de novo na semana que vem. Isso não vai acontecer. Uma pergunta interessante para você, Denis. O Financial Times, citando fontes, informa que os Estados Unidos estão prontos para oferecer garantias de segurança à Ucrânia apenas se Kiev concordar em ceder Donbás à Rússia. Isso representa uma mudança de posição de Washington na guerra? Não, mas o que é a mudança de posição? Eu já conhecia essa estratégia e contei aos telespectadores hoje no Financial Times. Já havia visto isso publicado e eles já sabiam. A retirada do Donbás é debatida como zona econômica livre, sem garantias de continuidade. Zelensky, como queria, então vamos assinar o regime de cessar-fogo. Trump diz que é fácil de violar. Qual é o sentido disso? Isso imediatamente nos fará recuar e piorará a situação. Eles querem ver por si mesmos, pois sabem que isso não vai funcionar. O cessar-fogo é fácil de quebrar. Querem implementá-lo, mas Trump não quer. Então, pessoal, vamos chegar a um acordo sobre essa questão. Você concorda? Sim, assinamos, vamos ao Congresso e ratifiquem na Suprema Rada da Ucrânia. E assim, isso já é um roteiro, um plano, eleições. Vamos anunciar. E de que outra forma? Como o Trump pode fazer de outro jeito? Bem, Denis, se as garantias de segurança dos Estados Unidos estão ligadas a concessões territoriais, isso significa que a questão de Donbás está de fato fora da solução militar? Para ser sincero, não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor, Denis. Se as garantias de segurança dos Estados Unidos estiverem vinculadas a concessões territoriais, isso significa que a questão de Donbás está, de fato, fora da solução militar? Acho que a pessoa nem entendeu o que perguntou. Eu não entendo. Palavra de honra? Eu Vou tentar traduzir essa pergunta, porque eu mesmo sou de Donbás, Denis. Na verdade, essa pergunta também me interessa muito. Acho que essa pessoa está falando sobre se já está tudo decidido em relação a Donbás, se já está decidido que ele vai embora, vai para a Rússia e não vai voltar para a Ucrânia. E só um pequeno complemento meu, qual é a chance, o que deve acontecer, qual é a chance de Donbás voltar para a Ucrânia, como talvez a Ucrânia possa recuperar, quais são as opções, as chances? Se estamos falando sobre Zelensky retirar as tropas de Donbás agora, ele não está entregando Donbás. Ele não pode entregá-lo. Pela Constituição, ele não tem autoridade para retirar as tropas de Donbás. Nunca mais isso será território da Ucrânia, assim como a Crimeia. Não é o que eu quero. Estou apenas contando para vocês, de forma realista como isso parece, todas essas conversas. Nós vamos reconquistar isso, aproveitando algum momento no futuro. Eu mesmo pensava assim alguns anos atrás, mas entendo perfeitamente que, se pensarmos dessa forma, isso só vai levar a uma nova guerra.
Os políticos vão dizer que é por meio diplomático, mas se você perguntar como, explique diplomaticamente. Eles não respondem a essa pergunta. Isso é tudo populismo, é tudo para a política. Para os índices de aprovação, não há saída nenhuma. Eu sugeri discutir a questão da estrutura federativa da Ucrânia ou da autonomia e que Donbás retornasse de forma autônoma à Ucrânia. Agora, Trump foi embora com essa proposta. Eles têm tudo, têm seu próprio governador, tem tudo próprio. A autonomia dela dentro da Ucrânia, para Putin, Donbás também é um poço sem fundo. Bilhões de dólares são despejados lá, centenas, e nada acontece lá. Tem uma continuação aqui, pessoal, sobre o fato de que o cheque passou. Washington, como você disse, segundo a Financial Times, está oferecendo mais armas para a Ucrânia fortalecer seu exército já em tempos de paz, em troca da retirada das tropas do controle. Veio do leste de Kiev. Isso fortalece a Ucrânia, Denis, ou é o custo de uma concessão política? Sim, tudo isso é o fortalecimento da Ucrânia e o preço de uma concessão política. É importante destacar que falamos de tempos de paz, pois na Ucrânia já circula que Trump vai fornecer armas. Não é isso, estamos tratando de tempos de paz, onde as garantias de segurança do Congresso são as armas. Mas vou repetir mais uma vez. Tudo isso é bom, eu sou a favor disso, mas é na prática. Isso não vai salvar. Se a Rússia começar uma nova guerra, o que vai salvar é só a economia e uma Ucrânia forte. Só a economia e uma Ucrânia forte, Denis. Mas agora perguntam sobre a disposição dos americanos de discutir garantias de segurança só depois de concessões por parte da Ucrânia. E isso, na sua opinião, é pragmatismo? Ou todo mundo já está cansado da guerra? Que essa pessoa, aparentemente, não sabe ler ou ouvir? Como assim discutir? Não discutir. Já estão discutindo agora a assinatura das garantias de segurança. Na mesa do Zelensky está o documento final de 100% sobre as garantias de segurança que Trump está pronto para enviar ao Congresso para ratificação. E nós, do nosso lado, não vamos debater na Rada Suprema, mas apenas assinar. Você retira as tropas do Donbás e nós ratificamos as garantias de segurança, é isso. Sim. Mas aqui eles escrevem que os americanos não aprovaram definitivamente nenhum dos documentos que existiam. E já há um vazamento na imprensa ocidental de que foi assim, que nenhum documento foi aprovado. Isso significa que está sendo feita uma pressão direcionada sobre Kiev através da opinião pública? Não, a pessoa nem acompanha as fontes abertas em tempo hábil. Ela está atrasada em relação à pauta informativa em cerca de 2 semanas. Continuação. Zelensky mesmo apareceu e disse em seu vídeo noturno, há uns 3 ou 4 dias, que todos estavam 100% prontos. Garantias, como ele disse isso ontem ou anteontem nos países bálticos. Aham, você viu o Fórum Econômico em Davos? E o que você acha desse espetáculo, desse show? Você acha que é um show mesmo? Não, isso não é um show. Esse evento tinha uma má reputação quando era comandado pelo Schwab. Era toda uma história de esquerda. Agora as coisas mudaram um pouco. A gente já vê o Musk falando lá, que foi para lá às pressas. Vemos o Javier Milei, que está falando pelo 2º ano seguido. O Trump também participa. E algumas mudanças aconteceram. Eu ouvi completamente os discursos do Trump, do Milei, do Musk e do chefe da BlackRock, Fink, e não ouvi mais ninguém lá. Não tinha mais ninguém interessante para ouvir. Por isso, eu aconselho as pessoas a fazerem o mesmo, especialmente no que diz respeito ao Milei e ao Musk, porque o Milei mostra como a Ucrânia deveria ser bem-sucedida e o Musk é sobre como será o amanhã. E se a pessoa ouvir o discurso do Elon Musk e depois toda a pauta do dia, tudo o que estamos discutindo, toda a pauta do dia, todas as notícias sobre a Ucrânia, ela simplesmente vai entender. Estão me levando de volta à Idade Média. Amanhã o mundo será completamente diferente. Nós não estamos acompanhando, mas podemos conseguir. Nós temos uma usina nuclear. É disso que estou falando. Mas na Ucrânia ninguém pensa nessas categorias. Entende? Ninguém pensa assim. Nós perdemos a revolução das criptomoedas. Poderíamos ter sido o país número 1 em criptomoedas na Ucrânia. A Ucrânia é um país e uma sociedade que implementa inovações muito rapidamente na vida e as aceita bem. É um país muito conectado à internet. Minha avó, que mora lá, tem 77 anos, usa a internet sem nenhum problema, computador, e ela não é a única.
Ou seja, os aposentados lidam com tudo isso tranquilamente. Pagamentos sem contato, tudo isso acontece rapidamente na Ucrânia. A Ucrânia poderia ser o centro disso tudo, mas ninguém se importa com isso. Eles usaram energia nuclear secretamente, enriquecendo-se ilegalmente. Aqueles que tinham acesso sobre a Ucrânia não se importam. Certo, você acabou de dizer que o presidente da Argentina, Say It Must Be, e Nikol Kavanagh Auricular são categorias extremamente específicas. A atmosfera está, e você está em um distrito ucraniano focando na continuação. Abra qualquer notícia, especialmente vídeos, qualquer porta-voz vai te dizer que é uma catástrofe humanitária, que não se pode acabar com a guerra, que Trump é ruim, que é preciso lutar. Portnikov vai surgir e afirmar que nunca haverá paz na Ucrânia. Essa foi sua última declaração. Que nunca haverá paz na Ucrânia. A guerra na Ucrânia vai durar para sempre. Sempre haverá conflitos, apenas com intervalos, segundo ele. Podem haver intervalos, tipo 10 anos sem fogo aberto, sem guerra aberta, mas na verdade a guerra vai continuar. A Ucrânia ela está condenada enquanto a Federação Russa não acabar, ou seja, ou nós ou eles. Ou seja, até o último ucraniano. Bom, claro, se esses ucranianos não forem pessoas como o próprio Portnikov, que anteontem fez um discurso em Los Angeles, sabe-se lá por quê? Mas pode. Denise, bem aqui. Aliás, você explicou bem agora sobre o próprio Portnikov, que não está lutando, mas diz: vamos lutar agora, em breve venceremos, o principal é irem e lutarem, pessoal. E eu tenho uma pergunta sobre as pessoas que gritam a mesma coisa, mas estão no exterior dizendo vamos, lutem, eles mesmos. Eles ficam aqui, conseguiram um emprego em um escritório confortável e dizem sim, olhem só, que horror, estão nos bombardeando, vamos responder, essa é a minha opinião. Acho que as pessoas na Ucrânia já pensam diferente. Sim, muito sim, mas ainda assim, bastante gente pensa como você disse. E quanto àqueles que estão no exterior, eu já luto com isso há anos. Eu considero isso hipocrisia, mas como eu pareceria agora se eu viesse até você? Nenhuma paz, só guerra, mas eu estaria em outro país? É isso que eu seria depois disso. Essas são pessoas absolutamente imorais. Portnikov é imoral. Muitos que estão no exterior são imorais. Infelizmente, há muitas mulheres assim. Elas querem tomar um cafezinho em Varsóvia. Mas de jeito nenhum se pode ceder nem um palmo de terra para Putin. Ela nunca esteve naquela terra, nunca estará, mas não se pode ceder, embora não seja sobre concessões. E eu já disse sobre o que é, mas a propaganda disse que isso é entregar. E diga... Por favor, eu não quero citar nomes ou sobrenomes específicos, mas quando uma pessoa tipo Portnikov, sim, diz que a guerra vai ser para sempre, e ele ainda argumenta isso de alguma forma, e pessoas como ele também, ela vai ser para sempre porque não precisa ser terminada, porque sabe por quê? Porque, Denis, querido... Porque não dá para viver ao lado da Rússia. Essa é uma guerra existencial. Mais cedo ou mais tarde, eles atacarão, e a questão será resolvida. Só que eles se gabam de quantos livros leram, de como são super inteligentes. E aí a guerra vai acabar, ou nós, ou eles, repito, ou seja, eles realmente dizem para as pessoas que amanhã a Rússia vai se desintegrar, amanhã a Rússia vai à falência. Agora o Zelensky aparece e conversa com Fyodorov, o novo ministro da Defesa. Então, se matarmos 50 mil russos por mês, o Putin vai pensar em acabar com a guerra. Mas por que você não fala quantos ucranianos vão morrer com essa desintegração? É disso que precisamos falar. Ou devemos dizer assim, matamos 50 mil russos, mas ao mesmo tempo morrem 20 a 30 mil dos nossos. Bom, tudo bem, as mulheres ainda vão dar à luz, mas é isso que está dizendo? Como pode ser assim? Ou seja, ele conta a eles, mas não conta a gente. O que é isso? Isso é o Stalin, então. Ou seja, 50 mil por mês, isso significa que do lado russo haverá mortos e do lado ucraniano simplesmente não se menciona. Obrigada. Claro. Claro. Quando já não há mais argumentos para te contrariar, sabe, ou para nós ou para você, é aí que eles começam a escrever. Denis, bom, eu entendo, é outro oponente seu. Com o dinheiro de quem vocês promovem seus canais e todos aqueles conhecidos, depois continuou o jogo. Não sei o que é Liberty, quem é Tanetka, nem do que estão falando. Denis, mas quando você recebe esse tipo de confronto, fica claro o motivo, né? Quando não tem o que responder, ou como você reage a esse tipo de declaração? Eu estou no ramo dos negócios desde 2012,
A pergunta de onde vem o dinheiro para onde vai é uma pergunta estranha, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que significa promover canais? Eles são anunciados em algum lugar. Se for orgânico, ou seja, você entende, nem são os haters. Eu nem quero perder tempo com isso, já chega dessa pergunta, de onde vem o dinheiro? Qual a diferença? Eu estou promovendo alguma coisa ruim? Entendi, Denis, querido. Por isso digo que, ao ver isso, realmente não compreendo o que significa ou o que querem dizer. Isso é o principal, não entendo. Desculpe, Alexandra, mas por que não perguntar ao Soros por que ele comprou tanta mídia na Ucrânia? Ele não quer saber como o escritório do presidente financia blogueiros. Isso não interessa a ele, mas se alguém me financia, aí sim. Viu como eles pensam? Não acreditam que faço isso sozinho, não conseguem entender. Eu conheço bem isso sobre o que você está falando agora? Pergunte ao Denis sobre a língua russa e a igreja. De que forma isso será implementado? Vai haver um pequeno retrocesso em relação às leis ou a língua russa vai receber outro status? Pelo que eu sei, essa questão já não será resolvida. Parece que a língua russa não terá o status de segunda língua oficial do Estado, mas terá o status de língua oficial, ou seja, basicamente nada vai mudar. Atualmente, ela é oficial e protegida pelo artigo 10 da Constituição da Ucrânia. Isso será cumprido. Sobre a Igreja Russa também, pelo que eu sei, ela terá que ser mantida. Eu fico impressionada. Olha só, o Ked me contou tudo para vocês. Bom, eu fico muito feliz que ele tenha contado tudo. Ótimo, eu já perguntei ao Denis sobre o Kedmi. Não pretendo voltar a esse assunto, esses debates já passaram. Quando será o próximo? Quando o Denis quiser e com quem o Denis Eliseievich quiser? Confronto. A resposta para nós, porque a guerra será eterna para você e para mim, Denis, é que o confronto entre a Europa e a Rússia sempre existirá. Ele passa territorialmente pela Ucrânia. Mesmo que os príncipes não queiram guerra, ninguém vai perguntar a eles, a guerra nesse território será eterna. Isso é meio que a resposta para por que nós não sabemos, por que não existe. Porque são os russos que escrevem, eles têm esse tipo de ódio, rancor. A Europa não começou a guerra. Quem começou a guerra foi a Rússia, mas na cabeça deles foi a Europa que começou. Bom, então vamos não perder tempo com essas pessoas intoxicadas pela propaganda. Nem um segundo. Se for o caso, pergunte ao Denis. Se a Ucrânia concordar em retirar as tropas de parte de Donbás, quais garantias reais de segurança ela recebe e quem vai garanti-las? Acho que a pessoa não prestou atenção ou não viu o início da transmissão. Vai ser algo parecido com o artigo 5 da OTAN, só que sem adesão à OTAN, algo desse tipo. No papel. Tudo isso vai ser apresentado de forma bonita, vão prometer armas, vão assinar acordos de armamento. Na verdade, é isso que a Ucrânia recebeu. Agora, nesta guerra, é o mesmo formato. Sim, mas veja... O quanto a sociedade ucraniana e o exército estão prontos para aceitar um cenário em que a paz é alcançada ao custo da perda de parte do território. Nós já perdemos territórios. Todos nós já os perdemos. Agora não se trata de entregar nada a ninguém, mas de retirar as tropas de um determinado território. Entendo, para Bogdan isso pode ser ruim, pois ele é da região. Tenho muitos amigos de lá e já estive em Donbás várias vezes, mas não entreguei. E quem pergunta também não. Tudo isso foi causado pela má administração da Ucrânia. Sim. Eu concordo totalmente com você, Denis, na verdade, mas talvez eu não tenha essa dúvida, essa pena pelo fato da Rússia ter ido para lá. Por uma razão, eu quero que as pessoas parem de morrer lá. Infelizmente, eu praticamente não tenho mais colegas de classe. Eram rapazes jovens, pessoas jovens. Não pode ser assim. Novamente, se hoje toda essa guerra parar e ninguém mais morrer, eu estou disposto a aceitar que Donbass fique com a Rússia. Hoje aqui é assim, de novo, eu não sei como tudo isso deveria mudar agora, mas temos autoridades russas, o rublo circula, o rublo é a única moeda. Lá, as crianças que nasceram nos anos 2000 hoje não falam ucraniano, praticamente zero de ucraniano. E isso, aliás, em relação à sua pergunta sobre devolver isso, devolver aquilo, obrigado. Putin anexou isso, digamos, há 13 anos, 12 anos atrás.
Ou seja, uma criança que tinha 5 anos agora tem 17, é praticamente um adulto. As pessoas não pensam sobre isso, as pessoas não pensam sobre isso. Lamento o ocorrido, sugeri uma solução, mas ela não é politicamente vantajosa para eles. É assim que termina agora. Triste para a Ucrânia. Obrigada. Pergunte se Zelensky vai assinar a paz, mas as tropas não vão sair do Donbass. E o que acontece então? Obrigado, ele não vai assinar a paz. Sim, A guerra vai continuar, a guerra vai continuar. obrigada. Não, Zelensky vai assinar a paz, mas as tropas não vão sair de Donbass. E aí? E se não saírem de Donbass? Essa pessoa, provavelmente, está insinuando que os militares não vão obedecer Zelensky. Obviamente. Bem, eu não acredito nesse cenário. Ouço opiniões diferentes sobre isso. Ouvi alguns militares dizendo isso publicamente, mas não acredito nesse cenário. Por quê? Porque aí seria uma junta militar, seria uma rebelião aberta e assim por diante, se as tropas não obedecem ao presidente. Parece com isso? Se for uma revolta militar, será que isso vai ser o próximo Maidan? O Maidan é possível na Ucrânia se não fizerem tudo de forma suave após a guerra, ou seja, se começarem a brincar com certas coisas. Por exemplo, não deixar todos participarem das eleições, quem quiser. Isso pode ser feito de várias maneiras, tipo se apoiarem alguma lei que está escrita lá, fazer várias coisas ruins. Ou seja, se não houver um processo democrático, o Maidan é possível. Sabe, eu estou escrevendo um comentário agora, Bogdan. Ele é para o Bogdan. Estou falando mais. A opinião de uma pessoa é sempre interessante. Porque aqui alguns, provavelmente eu e Denis, apelam para o povo e falam em nome dele, mas não querem ouvir a pessoa. Ou seja, o que há de errado com você, Denis Elisevich? Eu não entendo muito bem. Eu ouvi o Bogdan, parece que eu ouvi de propósito. Bem, Eu acho que nessa situação, claro, é muito mais interessante ouvir o Denis, ele está mais familiarizado com toda essa confusão, ele sabe, ele morou lá durante a guerra. Por isso, ainda assim, a pessoa provavelmente quis dizer Donbass. a pessoa provavelmente quis dizer Donbass, está falando sobre o Donbass. Provavelmente era isso que a pessoa queria dizer. Sim, sim. Eu também quis dizer isso, vê. Bem, quero lembrar mais uma vez que eu saí de lá quando ainda nada disso tinha acontecido, antes de todos esses eventos, antes do Maidan. Ou seja, eu não sou a pessoa que viu isso com os próprios olhos, só sei pelos relatos de amigos e parentes. Você disse? Bogdan, você disse que foi embora há 10 anos, certo? Eu fui embora em 2013. Em 2013. Exatamente, sim. Mas você acabou de dizer que quase não restaram colegas de classe vivos. Sim. Isso não é uma resposta para a pergunta sobre o que precisa ser feito hoje, mas sim sobre o que Denis Elisevich está falando. Denis, tenho uma pergunta para você. Um dia, o poder nos Estados Unidos vai mudar, e se os esquerdistas voltarem ao poder, o que acontecerá com as garantias de segurança? A ratificação pelo Congresso é algo inabalável, é algo que ninguém no futuro pode mudar, é para isso que ela é ratificada. Se for só o Trump, o próximo presidente pode revogar essas medidas, como o próprio Trump já fez. Mas quando é o Congresso que aprova, tudo fica mais sólido. É impossível influenciar isso depois. Denis, por que não há um Maidan agora? Denis, o país está sob lei marcial e ditadura. Se houver Maidan, pessoas serão mortas ou enviadas à linha de frente. Por isso, é impossível. Por que não há Maidan na Rússia? No país, há uma ditadura total. Toda opinião política está completamente reprimida. Denis, me desculpe por interromper, mas hoje você já disse que para Putin, para a Rússia, Donbass é um buraco para onde vai muito dinheiro. Diga, ele precisava do Donbass desde o início. Ele precisa dele hoje e ele precisa de toda a Ucrânia. Ucrânia inteira é irreal para ele? Você imagina Ternopil sendo parte da Rússia? Seria uma guerra de guerrilha eterna na margem direita. Para que se envolver? Isso abalaria ele politicamente, todos entendem. Ele precisava do Donbass? Não precisava, mas isso é um elemento para ganhar popularidade diante do povão. Nós temos um império, eu sou um conquistador, eu recuperei o que é histórico, tudo aquilo é nosso, como eu vejo, lições da história, eu trouxe isso de volta para a Rússia, a mãe Rússia. É assim que tudo é, e isso é triste.
Claro, economicamente para ele esse é um projeto totalmente deficitário, e as pessoas que vivem lá e não entendem que seus impostos vão para essa besteira em vez de melhorar a vida delas. Desculpem, pessoal, temos uma ligação. Vamos atender. Denis não se importa. Denis não se importa. Ah, não deu tempo, desculpem. Vamos continuar. Ah, não, o telefone está tocando. Estamos ouvindo, pode falar? Bom dia, você está no ar. Bom dia, meu nome é Micael, tenho uma pergunta para Denis. Denis, por favor, me diga, não é segredo para ninguém que a economia da Europa está em declínio, a economia dos Estados Unidos está em declínio, na verdade toda a economia do Ocidente em geral está em declínio agora. E por que você acha que eles conseguiriam transformar a Ucrânia em algo como os Emirados Árabes se eles nem conseguem levantar a própria economia no momento de hoje? Desculpe, onde você mora? No Canadá? No Canadá? Ah, então você precisa atualizar os dados. De certa forma, o termo Ocidente é inadequado, pois foi introduzido por Putin ao chamar todos de Ocidente coletivo. Nos Estados Unidos, a economia está prosperando. O PIB dos Seychelles é de 31 trilhões de dólares, pense nisso, 31 trilhões de dólares. O PIB da Rússia é de 2,5 trilhões de dólares. Só para você entender. Sim, a economia na Europa está em declínio, mas isso significa apenas que ela não está crescendo. Ela permanece a mesma, na minha opinião, coletivamente. O PIB da União Europeia é de 20 trilhões de dólares e, somado ao do ZNC, ultrapassa 50 trilhões de dólares. Ainda não contamos o Canadá de vocês. Acho que são 5 trilhões ou 4. A economia é de 2,5. Menor do que a da Rússia? Vou checar essa informação, mas de qualquer forma, não é sobre isso. A questão é o que você diz. Se você olhar qual é a parcela da dívida pública nos Estados Unidos, sim, ou seja, dívida e PIB, veja só, a dívida é de 37 trilhões e o 33, ou seja, a dívida supera o PIB. Eu não quero te ofender de jeito nenhum, mas estou ouvindo de você narrativas típicas russas. Só faltou você dizer que o dólar vai cair em breve e que vai virar papel sem valor. Só não fique ofendido, porque o que... Eu ainda não disse nada disso sobre o dólar, mas vejo que o ouro está crescendo muito. Isso já diz alguma coisa? Sim, o ouro está subindo muito. Você precisa entender, quando uma pessoa está envolvida em grandes negócios, ela de uma forma ou de outra pega empréstimos. Ele fica, bem, se for falar de forma simples, endividado. E é assim que o Estado também funciona. Posso falar o quanto quiser, não digo que isso seja bom ou ruim, mas afirmar que o Ocidente vai balançar e desmoronar amanhã, isso não vai acontecer. Agora ninguém, eu quero dizer, vai desmoronar. Eles não têm dinheiro e estão endividados até o pescoço. Mas e você? Reconstruir a Ucrânia exige muito dinheiro? Trump está criando um fundo de 800 bilhões de dólares que será preenchido, claro, não em um ano só. E ninguém vai transformar a Ucrânia em Dubai. Só a própria Ucrânia pode se transformar em Dubai. Nem Trump. Ninguém vai fazer isso pela Ucrânia. É preciso fazer outras reformas lá para chegar perto disso. O que você disse, mais 800 bilhões, eu repito, o 31 trilhões de dólares. 31 trilhões de dólares, reconstruir a Ucrânia custa algumas centenas de bilhões de dólares. Não de uma vez, mas ao longo dos anos. Eu realmente não vejo nenhum problema nisso. Na Ucrânia, o dinheiro gerado por esses investimentos faz a economia funcionar de forma um pouco diferente. Aconselho você a não se preocupar tanto com essas dívidas. Veja, Putin não tem dívidas e isso não faz diferença. Sim, Mikhail já não foi alcançado, então... Bem, não, Micael, quando falou, ele disse alguma coisa sobre o fato de que a economia americana foi comparada, acho eu, com a russa. Se eu não estiver enganada... Não, ele disse que é canadense. A canadense é menor do que a russa. Sim, vou conferir. Não acredito que o Canadá tenha 2,5 trilhões, acho que é cerca de 4. Os últimos espectadores vão conferir e anotar. Sim. 54% escrevem para si mesmas, Denis. Os ucranianos são categoricamente contra entregar toda a região de Donbass ao controle da Rússia em troca de garantias de segurança do Zelensky e da Europa, enquanto 39% estão dispostos a concordar. Esse número está correto? Fonte? Escreveu a pessoa. A fonte é uma pesquisa do CAIMISA, eu não sei o que é CAIMISA.
Obrigado a ele por ter acrescentado isso. KMS só serve aos interesses do governo. Ninguém na Ucrânia hoje publica uma classificação real, pois quem fizer isso pode acabar na linha de frente e sem recursos. E no meu canal, na última transmissão ao vivo, eu fiz uma enquete e 10.200 pessoas votaram. 94% acham que isso precisa ser feito? Que isso precisa ser feito. Sim, ou seja, há outro ponto de vista. Eles têm outro ponto de vista. Um segundo, então, que idiota vai levantar a economia da Ucrânia? Isso eu realmente não entendo, mas vou te perguntar de novo. Que idiota vai levantar a economia da Ucrânia? Quem precisa de uma Ucrânia assim? E qual é o sentido de desenvolver a Ucrânia se todos os recursos naturais da Ucrânia já foram entregues? Essa é outra parte da propaganda, do manual, o que significa entregues. Esse é o Alexandre. Sempre a mesma coisa em todos os programas. Esses recursos minerais estão no subsolo. A Ucrânia não tem dinheiro nem tecnologia para extraí-los. Lá tem recursos no valor de 7 trilhões de dólares. E eles vão continuar lá. A pessoa, se ela é da Ucrânia, escreve isso. Recebeu 0 copeques de lá, 0 centavos, 0 dólares. E nunca teria recebido antes. A América vem, extrai, nós recebemos uma parte do lucro. A América vem com tecnologias, com enormes investimentos. Esse dinheiro fica dentro da Ucrânia. Ela traz tecnologia para a Ucrânia, nosso povo é treinado. E essa é parte de outra propaganda, já interna. Venderam a terra, embora ela seja vendida no mundo todo, mas a ucraniana não pode de jeito nenhum. Por quê? Porque essa é a terra de uma pessoa específica, que escreve comentários, acha que é dela, não tem acesso, mas acredita que é dela porque alguém disse isso para ela na época do governo soviético. Denise, continuando essa pergunta, me diga, se todos os líderes do mundo ouvirem a gente e a guerra na Ucrânia acabar amanhã, hoje, ontem, quem vai investir? Quem você acha que seria o primeiro a investir dinheiro e começar a investir um pouco para levantar a Ucrânia? Para qual país isso seria mais interessante? Bem, antes de tudo, os Elassumwa e toda a Europa, porque a reconstrução de um país, após a guerra, sempre foi um negócio super lucrativo, como foi, por exemplo, com a Alemanha. Eu quero te dizer ainda mais. Pelo que eu sei, Trump pressionou Putin tanto que 100 bilhões de dólares dos ativos congelados dele, de um total de 300, vão vir para cá. Além disso, podem chamar isso de reparações para mostrar uma vitória, dizendo que fizeram Putin pagar. Mas, na verdade, foi o Trump. Vamos ver se isso é verdade. Bogdan, eu não sei, digamos assim, está me perguntando. Essa já é a 16ª vez que você faz essa pergunta, eu a ignoro, você me devolve e pergunte para o Denis. Por que Trump e a Europa silenciam sobre a mobilização na Ucrânia? Trump é presidente da Ucrânia? Foi a primeira coisa que pensei. Sim, sim. Primeiro, por que as pessoas silenciam sobre a mobilização na Ucrânia? Trump precisa pensar nisso na América, os europeus na Europa. Esse cara ficou com medo e não quer comentar. E as pessoas criam contas anônimas no X, publicam, por exemplo, me apoiam, compartilham. Mas ficar sentado assim e dizendo que alguém venha me salvar, esse é o nosso típico mentalidade, infelizmente. Além disso, sobre a Europa, repito mais uma vez, esse processo é vantajoso para a Europa. Hoje eles deram sinal verde para Zelensky para essa bagunça, porque eles acham que isso segura Putin em relação à Europa e eles têm um tempo seguro enquanto essa bagunça acontece aqui. Bogdan, estão te acusando aqui de ter desligado o Mikhail ou se ele mesmo se desconectou. Ou seja, se houver ligações, peço que as pessoas continuem a discussão com Denis. Se Denis não se importar, perguntem ao Bogdan. Por que Bogdan? Vocês dois são da Ucrânia, Bogdan, você e Denis, que tipo de pergunta fariam aqui? O que você gostaria de perguntar hoje ao Denis sobre a sua Ucrânia? E por que vocês, digamos você e Denis, se vocês são assim? Olha, gente, não estou tentando ofender vocês agora, mas se vocês são tão patriotas da Ucrânia, por que fugiram? Você fugiu há 10 anos, Denis, já faz um tempo. Bom, Bogdan, eu nunca te fiz essa pergunta. Por que você está na Ucrânia? Foi uma simples imigração, eu vim para cá em busca de uma vida melhor, foi tudo muito simples. Naquela época já não era super tranquilo.
De novo, todos nós sabemos como é a Ucrânia. Eu morava bem perto da fronteira com a Rússia. De novo, não eram os melhores tempos. Não posso dizer que eu tinha muitas oportunidades lá. Eu era um trabalhador esforçado, mas também não tive muitas oportunidades aqui quando cheguei. Embora você não goste dessa palavra, mas como um trabalhador comum, como uma pessoa simples, eu comecei a me sentir uma pessoa de verdade. E hoje eu posso dizer que estou feliz que isso aconteceu comigo. Caso contrário, não é impossível que eu também não estivesse mais aqui, ou que eu estivesse em cativeiro, ou ninguém sabe o que poderia ter acontecido. E o patriotismo, então? Eu amo o meu país, mas sabe, como dizem, o peixe procura onde o gelo é mais grosso e o homem onde é melhor. Eu vim para cá, olho para isso de fora hoje, quero que as pessoas lá prosperem, é minha terra natal, nasci lá, quero que tudo fique bem lá. Alexandra, desculpe, eu não posso deixar de dizer, a pessoa está perguntando, ou seja, na compreensão dele, a vida de Bogdan pertence à Ucrânia. Como Stalin e Zhukov, antigamente, entende? Ele não tem a noção de que Bogdan sou eu. Até mesmo quem faz a pergunta, ele é dono apenas da própria vida, do próprio destino, e ninguém tem o direito de dizer a ele o que fazer. Mas a mente dele não funciona assim. Aliás, por que você fugiu de mim? Se eu estivesse preso ou morto, talvez a pessoa estaria feliz. É como se eu estivesse aqui sentado, trabalhando contra essa pessoa, dizendo, vamos mandá-lo para a linha de frente, vamos roubá-lo, mas na verdade estou aqui defendendo os direitos dele. Mas eles não querem falar tanto, que nem percebem isso. Sim, concordo totalmente com você, Denis. E ainda acrescento que nos meus 23 anos de vida na Ucrânia, a Ucrânia não me deu muita coisa, cresci em uma família incompleta, a Ucrânia não me apoiou muito. Minha mãe é a pessoa que fez por mim muito mais do que qualquer coisa que a Ucrânia tenha feito por mim. Por isso, na verdade, eu até poderia dizer que eles são meus inimigos, mas não, lá existem pessoas que eu só conheci superficialmente, mas eu não odeio as culturas, Interessante, escreveram Denis Bogdan. Patriotismo é o florescimento do cidadão, não uma escavação vazia. Acho que isso está certo, não, Denis? Claro, claro. É preciso ser patriota de si mesmo. Embora eu possa dizer que, sabe, se eu morasse em outro país e estivesse tudo bem comigo, eu poderia ter esquecido da Ucrânia há muito tempo. E não estaria discutindo isso aqui com você, nem me envolvendo com isso. Eu faço algo, mas patriotismo, como dizem, é o último refúgio dos canalhas. Alguém importante disse isso, Bernard Shaw, ou quem? Pode ser, embora eu me veja como patriota da Ucrânia. Alguém diria o contrário, não? Porque de todos os nossos convidados que eu convido e ouço todos os dias, eu posso dizer que o falecido Gennady Viktorovich Balashov. Aliás, Bogdan, é a primeira vez que ouço você falar tanto assim sobre a Ucrânia. E isso soa tão sincero e honesto que quando dizem deixa o Bogdan falar, ele é uma pessoa simples, ou algo assim como eles o chamam. Que a voz do povo hoje é o Bogdan, essa é a voz do povo. Bem, essa é a opinião de quem escreveu isso? Aliás, me parece que essa conversa hoje é justamente entre você, Denis, e o Bogdan. Isso é mais interessante do que qualquer cientista político que eu pudesse convidar hoje para a Rádio Vera. É essa a sensação que eu tenho. Você não concorda comigo? Sim, claro, são fontes primárias, é real. Nem eu nem o Bogdan seguimos pauta ou roteiro, falamos por nós mesmos e isso é o mais valioso. Obrigada. Sabe, pessoal, quero lembrar também que quando tudo isso começou a acontecer em Donbass, as pessoas que queriam poder, que queriam dinheiro, eles começaram a gritar que você é ruim e apontar para os outros. E não importa, se fosse a América que viesse, qualquer um, eles gritariam, eu sou patriota desse país, vamos lá, você é ruim. Ou seja, ficaram as mesmas pessoas, mesmo que o nome do país tenha mudado e todo o governo tenha mudado, mas as pessoas continuaram as mesmas lá. E eles tentam fazer algo pela sua região. Sim, eles escrevem comentários. As cidades estão fechadas com postos de bloqueio. É impossível se locomover. Como você sugere se rebelar? Os vídeos na internet trouxeram muitos benefícios. Em que minuto eu sugiro se rebelar ou faço alguma sugestão? Queria te perguntar algo, mas não ouvi. Talvez o Bogdan tenha ouvido? Isso é clássico. É clássico atribuir algo que ele entendeu do jeito dele e disse.
Qual é a utilidade de um vídeo na internet? E por que os oligarcas investem na Ucrânia e no mundo todo investem enormes quantias de dinheiro em mídia, políticos compram, a pessoa não entende o que é atenção. Hoje, isso é a nova moeda. Eu organizei ao meu redor centenas de milhares de pessoas, milhões assistem. Isso não é influência sobre a situação. Quantas vezes tentaram fazer alguma coisa, nós imediatamente íamos para a epidemia, escrevíamos, e eles entenderam que isso não precisava ser feito. Isso é assustador. Isso é assustador. A pessoa nem entende como funciona um adulto, com certeza ela não entende como tudo funciona. Me diga, por favor, isso mesmo, você está absolutamente certo. Então, me diga, por favor, eu mencionei para você a nossa transmissão de ontem. Sim, quando os judeus e o árabe vieram conversar, sim, o israelense e o representante do Iraque, eu e Bogdan apresentamos esse programa. Eu nunca pensei, estou sendo sincera com você, que um diálogo assim fosse possível. Nunca pensei se algum dia seria possível um diálogo entre um russo e um ucraniano depois do que está acontecendo hoje. Sim, mas você entende se for tão sincero assim. Ontem eu assisti por alguns minutos o Ezra e aquele outro cara com vocês. Mas isso precisa ser sem roteiros e de coração, porque vocês podem dizer, vamos com o KGB, mas o KGB não vai ouvir ninguém e vai ficar repetindo só o que pensa. Se for sincero de verdade, ou se for um russo decente, um russo mesmo, aí não tem problema nenhum. Isso, claro, pode ser. Ou seja, se Denis, por exemplo, você for representante da Rússia, uma pessoa sensata que vai dizer, olha, Denis, mas aqui eu penso assim, ou penso diferente, explica, ou conta, ou ao contrário, isso é possível. Hoje eu estou dizendo, não depois. Bem, provavelmente sim. Com certeza, hoje também. Provavelmente, não tenho linhas vermelhas para mim. Por quê? Porque sei que a liberdade de expressão é a base da democracia. E se isso não for discutido, então as pessoas simplesmente não terão todas as informações completas agora. Por que há uma guerra tão tensa e agora cada um contará sua verdade? Acho que o ideal seria fazer isso após um acordo de paz. Simplesmente assim será o certo. Eu também acho isso. Me diga, por favor, só um segundo, vou te perguntar uma coisa. Inscrições, isso deve ser sobre o seu canal. Não, vou perguntar outra coisa. Posso perguntar enquanto isso? Procurem perguntas. Vou perguntar só uma coisa. O que é um russo decente para Denis? Aquele que não trabalha seguindo o roteiro, Putin, mas sim aquele que fala por si mesmo, mesmo que diga coisas que eu não goste, não trabalha para a máquina de mídia do Putin. Denis, de vez em quando surgem conversas sobre eleições na Ucrânia, que elas vão acontecer em breve. Uma primeira pergunta rápida. Você acredita que elas vão acontecer em breve? Em segundo lugar, hoje os políticos na Ucrânia ficaram mais ativos, tem acontecido muita coisa com Yulia Tymoshenko. Você acha que eles estão se preparando para as eleições e vão tentar participar dessa disputa? E será que eles vão conseguir? Porque eu provavelmente concordo com você. Hoje, de certa forma, Zelensky usurpou um pouco o poder dentro da Ucrânia. Na verdade, é uma ditadura completa. Sim, acredito totalmente que haverá eleições este ano. Claro, muitos estão se preparando, mas se mais uma vez as pessoas escolherem aqueles que estão no poder há 30 anos, aqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente, levaram a essa situação, então qual é o sentido de falar sobre qualquer coisa? Ou seja, as pessoas mais uma vez escolhem esse destino para si mesmas. Eu digo que precisamos esquecer tudo o que aconteceu antes, porque isso nos levou à situação de hoje. Não se trata de Putin, que foi o agressor e atacou, mas sim se éramos fortes o bastante para impedi-lo. Bom, escreveram aqui que foram os judeus que colocaram ucranianos e russos um contra o outro, o que é óbvio. Como esperar outro comentário? Eu vou além, Sasha. Ouvi uma teoria de que tudo isso foi iniciado pelos judeus para destruir todos os ucranianos e tomar essas terras. Vir morar no Donbás, saindo do ensolarado Israel para o Donbás minado, no meio do carvão. Montanhas, carvão, claro. Sim. Shalom de Israel para Denis Elisevich e Bogdan Tarikanov.
Gente, isso é para vocês, bem, daqui para frente não. Desculpa, isso não é comigo. Me diga, por favor, hoje em dia o seu público que te assiste e te ouve é realmente uma quantidade colossal. Quais as principais perguntas que te fazem e que os moradores da Ucrânia fazem hoje? Principalmente sobre a pauta atual. Bem, desde o banal, Denise, quando isso vai acabar? Será que isso vai acabar? Procuro apenas esclarecer as pessoas, pois compreendo até as grandes mídias americanas e europeias e quem as controla. Lá, a informação é distorcida. Ou seja, 5 editores se reúnem e refazem tudo do jeito que precisa ser colocado na cabeça da pessoa. Isso, considere, é um trabalho direto, sem retrabalho, sem agenda? Claro, eu tenho minha própria opinião. Claro, eu tenho minha filosofia, visão e assim por diante. Isso é natural, mas as perguntas geralmente são sobre o dia a dia. Como vai ser, o que fazer e assim por diante. Ou seja, quero dizer que as pessoas não perguntam tanto, as pessoas querem mais quando te fazem perguntas e conversam com você. O fim da guerra em quaisquer condições hoje, ou eles dizem algo diferente? Quero dizer, aqueles que vivem na Ucrânia hoje, Denis, não. Meu público apoia o fim da guerra, mas vou rejeitar qualquer condição de imediato. Por quê? Porque agora alguém pode dizer que a capitulação também serve, mas sempre chamaram minhas propostas de capitulação, e não se trata de nenhuma capitulação. O plano de Trump de hoje é apoiado pelo meu público. Na última transmissão ao vivo, foi feita uma enquete e 94% apoiam. 94. Me diga, por favor, e sobre Trump? Na sociedade ucraniana hoje ele é considerado um inimigo, ou pelo contrário? Inimigo é inimigo. O inimigo número 1 é Putin. O inimigo número 2 é Trump. Mas por que não explicam? Não, espera aí, por que Putin? Entendi. Não, porque Trump, eu digo, não explicam. Sobre Putin, claro, está claro. Aqui um espertinho escreveu que a paz só vai chegar quando os ucranianos se arrependerem. Você está me ouvindo, Denis, o que eu acabei de dizer? Esses canalhas, eu nem quero responder ou discutir com eles. São canalhas. Sabe, eu estou pronto para me arrepender como ucraniano, só para que tudo isso acabe. Se isso salvar o meu povo, as pessoas em Donbás, na Ucrânia, eu até estou disposto a me arrepender um pouco. Não dá para se arrepender só um pouco, Bogdan. Ou você se arrepende ou não, mas eu ainda não estou pronta para me arrepender de nada. Porque, pessoalmente, não tenho do que me arrepender. Nunca desejei mal aos russos, nem pedi que os bombardeassem. E depois, olha, existe o de júri e existe o de fato. A guerra começou em 2022, ela realmente começou? Não foi qualquer um que começou, de qualquer forma, né? A guerra híbrida começou em 2014, 2013 híbrida, porque o que aconteceu na Crimeia e em Donbás foi uma guerra híbrida. Aqueles homenzinhos verdes. Por isso, ela já dura há 13 anos. Então, Bogdan, você foi embora em 2013, não foi? Sim, eu fui embora justamente no começo de 2013. O motivo foi a guerra híbrida, como o Denis comenta. Não, ainda não tinha. Bogdan diz que ainda não tinha. Sim, é um ano depois, após tudo o que ocorreu no Maidan. Ela começou no outono de 2013, já especificamente no início de 2014. Sim, na primavera de 2014. Bem, sim, pode-se chamar de guerra híbrida, mas não foi apenas uma ocupação, já era uma guerra híbrida, podemos chamá-la como quisermos. Mas pessoas morriam, pessoas lutavam, invadiam territórios alheios, isso já era uma guerra. Infelizmente, não posso ler a pergunta para você porque está em ucraniano e não quero pronunciá-la de forma errada. Deixe-me. Denis, precisa conter Putin para que ele não avance quando sairmos de Donbás. Esse é o maior receio, acredito, da maioria das pessoas. Sim, vou responder, só que vou responder em russo, porque afinal de contas a maioria entende russo. Então, o presidente Trump, os Estados Unidos, os participantes desses eventos, estamos retirando as tropas de Donbás, e aí Putin, contrariando Trump, vai lá e faz o que quer. Como Trump e a comunidade internacional vão reagir a isso? Qual a opinião dessa pessoa? Trump está aqui por algum motivo. Essa pessoa entende isso ou não entende? Ou então agora, sentamos com Putin no banco e ele nos prometeu alguma coisa. Mas eu não quero ofender a pessoa, estou mostrando como funciona a propaganda, é que isso não é explicado para eles. Por exemplo,
Coisas elementares. Me diga, Denis, quando você diz que hoje na Ucrânia o Putin é o inimigo número um, o Trump é o inimigo número dois, quando é que os ucranianos dizem que o Trump é inimigo? Porque, de novo, eu quero perguntar, por quê? Normalmente não há resposta, mas onde há resposta é preciso insistir muito para ouvir um insulto. Mas vão dizer, ele deveria ter dado mais armas, mas eu não vou lutar com essas armas. Ele deveria ter dado mais dinheiro para que eu roubasse mais. Yermak com Zelensky, depois ele deveria ter forçado Putin como? Mas dizem, Bombardear a Rússia? Ou seja, Trump deveria, por causa do que aconteceu aqui, começar a Terceira Guerra Mundial. Mas você entende agora? sim, que você pode ouvir a frase de que Trump deveria ter bombardeado a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia, eu entendi certo. Sim, ou seja, pressionar se não bombardear e entrar na guerra, esse é basicamente o argumento. Como mais poderia pressionar? Ele está pressionando agora, está tomando a frota, as sanções já estão prontas, vão começar acontecimentos no Irã, já aconteceram na Venezuela, vão acontecer coisas em Cuba. Ele está pressionando. Para as pessoas, como em um filme, tudo parece simples e fácil. E sobre isso, pergunte ao Denis, sobre Israel e a atitude atual da Ucrânia, da sociedade ucraniana em relação a Israel e, em geral, provavelmente aos judeus. Pelo que entendi, Eu não discuto, entre meu público não há antissemitas. Bom, claro, exceto os óbvios, que aparecem, ofendem e, claro, são imediatamente bloqueados. Entre meu público não há antissemitas. Sobre Israel, ninguém discute, porque já temos problemas suficientes. As pessoas comuns tiveram compaixão por Israel após a tragédia de 7 de outubro e apoiaram o país. E eu vi poucas exceções. As exceções também eram aquelas pessoas que estavam completamente afetadas pela propaganda. Sabe até o que faziam? Eles colocavam a bandeira da Ucrânia e a bandeira da Turquia ou da Palestina no apelido. São esses que foram lavados por essa propaganda. Esses malucos. ou seja, isso significa comparar a Ucrânia e a Palestina como Palestina e Ucrânia são consideradas vítimas e as pessoas fazem esses paralelos. são essas pessoas representantes da sociedade ucraniana, ou isso é em algum lugar? Que estão totalmente intoxicados pela propaganda e fora da realidade. Ah, desses também existem. Bom, claro, mas é preciso dizer, eles com certeza não são a maioria. Me diz, por favor, quando a gente começou o programa, eu vi, como eu te falei do Globo, né? Denis te olha mais e te escuta. Ucrânia ou Rússia? A Rússia também não domina a Ucrânia. Sem chances. A Rússia tem 3, 4% nas métricas. E canadenses e americanos de língua russa existem. Tenho espectadores do Canadá e dos Essex-Hill, certamente russófonos, pois me ouvem. É uma diáspora, sim. O Canadá tem menos, os esmarra mais. O que você acha hoje em dia, sua opinião, ou melhor, mudou sua opinião sobre o Trump atualmente? Não, de jeito nenhum, absolutamente não. Hoje eu não vejo ninguém no mundo que seja capaz de agir e que lute contra os globalistas. O que você acha 3 anos hoje? Recentemente foi 20 de janeiro, faz 1 ano que ele se tornou presidente, o segundo mandato dele. Você acha que em 3 anos ele fará muita coisa? Muitos dizem que logo vem outro, graças a Deus, e quem não gosta do Trump se livra dele. Bem, você sabe quais são os riscos em relação às eleições intermediárias? Se ele continuar presidente, vai conseguir fazer muita coisa. Os democratas sonham acordados em como declarar o impeachment dele. E ele ainda vai ter muitos, claro, problemas, mas eu acredito que ele vai aguentar firme e fazer tudo o que precisa ser feito. O mundo mudará até o fim do mandato dele se ele resistir. O que Denis pensa sobre o problema entre os Estados Unidos e o Canadá por causa da entrada dos carros chineses no mercado canadense é que isso é um erro monstruoso. E enquanto conversávamos, eu conferi o Mikhail, que ligou. O cara estava certo. O PIB do Canadá no ano passado foi de 2,3 trilhões. Estou chocado. Eu achava que a economia do Canadá era maior de alguma forma. Mas aí estão as respostas. É preciso ser amigo dos Estados Unidos, fazer comércio.
E o que o Carney está fazendo? Tentando fechar um acordo com a China. Se não fosse pelo Trump, ele teria fechado. Isso realmente não entra na minha cabeça. Simplesmente não consigo entender. Só pode agir assim quem é agente chinês ou algo do tipo. Seu vizinho são os Lis, e você vai fechar acordo com a China, onde claramente pessoas ruins estão no poder, comunistas. Isso é o fim. Chegamos ao limite. Você me surpreende, sabe com o que mais? Agora mesmo você disse, eu conferi, o cara que ligou estava certo, entende? Agora estamos falando de outra coisa, sim, sobre, digamos, o PIB do Canadá. Denis, e isso que você acabou de dizer, quem ligou está certo. Ou seja, você estava errado, é assim que você faz suas transmissões, quando você pode dizer eu estava errada, eu penso assim, me parece que é isso, entende? É isso. Nem toda pessoa consegue dizer que estava errada, que não falou certo, ou que Mikhail explicou exatamente a situação para mim. Por isso eu assisto Denis Elisevich, porque você não faz palhaçada, não é falso, você fala o que sente, pensa e sabe. Obrigado, mas devo dizer que só posso errar nessas coisas. Eu só tenho uma memória visual boa, então nesses momentos posso errar. Mas conceitualmente, até agora, não errei em nada. A autora escreve que é preciso um referendo em toda a Ucrânia. Cerca de 90% da população vai escolher viver como parte da Rússia, não está claro? Esse paciente precisa de tratamento? Mas a guerra continua, já faz 4 anos, entende? Ele escreve isso, mas a guerra já dura 4 anos. Então por que não se renderam logo à Rússia? Se todos querem isso, por que os escritórios de alistamento tinham filas? Se todos querem fazer parte da Rússia, como conversar assim? O Eurovision revelou como os ucranianos veem os israelenses. Você está falando da votação, certo? O que é isso, Denis? Provavelmente está falando da votação. Olha, eu acho que, sabe, umas 50 vezes já me perguntaram isso, então deve ser uma questão bem complicada. Por isso, na 51ª vez eu vou responder. Bom, onde é que já fizeram alguma crítica ao Zelensky sobre a mobilização? Você ao menos entende o que está dizendo? Bem, isso não te diz respeito, não te afeta, porque você não está na Ucrânia. Eu entendo sim. A pessoa é a favor da mobilização, entendi. Já fizeram alguma crítica ao Zelensky sobre a mobilização? Quem fez, quando fez, como fez, eu não entendo. Também não entendi. Se ele pergunta se fui eu quem fez, provavelmente não me acompanhou e não sabe com o que trabalho. Bem, eu acho que essa pergunta é mais sobre se algum líder mundial já fez alguma crítica a ele sobre isso. Sinceramente, acho que essa conversa está até nas notícias americanas. Eu ouvi dizer que uma vez mostraram alguém sendo empurrado para dentro de uma van depois do Salão Oval. Isso foi mostrado após o Salão Oval. Mostraram. Então começou essa onda, mas ninguém vai fazer isso agora. Em primeiro lugar, não foi o Trump quem deu o sinal verde para essas ações, foram os europeus e o Biden. É importante notar que a Ucrânia enfraquece a Rússia, o que beneficia indiretamente os Estados Unidos. Por isso, levantar esses assuntos agora enfraquece o poder interno. Ninguém fará isso neste momento. Bem, você escreve que a Ucrânia quase sempre vota contra as resoluções apresentadas por Israel na ONU. Sim, é verdade, e eu e Denis discutimos isso. Você diz que eu não pergunto para o Denis? Então, Denis, tudo bem, estou te perguntando. Por que a Ucrânia vota contra Israel? Eu não sei como posso te perguntar isso, mas já que estou insistindo, estou perguntando. Já discutimos isso com você, não sou eu quem vota. O poder vê as coisas assim, eles precisam cumprir a agenda de alguém, provavelmente estão seguindo ordens de alguém, por isso votam desse jeito. Agora. Denis secundou. Agora não há filas nos escritórios de recrutamento militar na Ucrânia. Isso significa que o povo ucraniano não quer lutar contra a Rússia? Ou por que não há essas filas nos escritórios de recrutamento? Sim, as pessoas querem paz, mas não querem se render à Rússia. Não é que 95% querem ir para a Rússia. As pessoas querem paz agora, aquela que é possível nas condições atuais. Isso é distorcer os fatos. Bem, ocupação não, como você disse. Agora você falou em capitulação, capitulação e ocupação não são a mesma coisa. Foi isso que você acabou de dizer. Por que não há filas no escritório de recrutamento militar? 95% querem a paz, mas não como parte da Rússia, não é capitulação.
Para mim, como judia, é vergonhoso que Denis tenha vergonha de sua origem judaica. Eu não sabia que Denis tinha vergonha de ser judeu. Na verdade, nem sei se você é judeu, mas isso é muito estranho. Bem, a glorificação de Bandera, como a Rússia deveria reagir a esse tipo de provocação por parte da Ucrânia, se a Ucrânia está glorificando, bem, basicamente esses bandidos? E eu vejo que o nosso povo está novamente acusando Denis de lutar pela Ucrânia, dos Estados Unidos. Não entenderam da primeira vez que se Denis não tivesse saído da Ucrânia, ele estaria na prisão ou algo assim. Denis disse corretamente que se isso acontecesse e ele não fosse morto, ele estaria na prisão. Isso só daria prazer àqueles que escrevem isso e nada mais. E o que isso significa? Ou seja, se Denis estivesse agora em casa com a família dele, até mesmo na Flórida, e não fizesse nada, então ele provavelmente seria uma boa pessoa. É assim que eu entendo esse comentário. Entendo. O comentário é esse. Melhor ainda seria se você, mesmo tendo ido embora como traidor, apoiasse a Rússia sem lutar por ela. É isso? Essa consciência envenenada faz as pessoas terem antipatia por mim. Pessoal, recebemos uma ligação. Eu sugiro atendê-la. Vamos lá, bom dia. Você está no ar? Como você se chama? Olá, meu nome é Roman. Romana, está difícil te ouvir, mas estou ouvindo bem. Estamos te ouvindo? Agora estamos ouvindo. Sim? Estamos ouvindo. Obrigada, Roman, sim. Olá, Sashenka. Olá. Gostaria de fazer uma pergunta. Sabe, o Gennady Balashov, eu sinto muito por esse cara. Você costumava convidá-lo com frequência naquela época? Sim, eu queria saber como ele apoia. O seu convidado de hoje, o programa dele 5.10, sim, se não me engano, era o programa dele? Sim. Eu apoio o programa econômico. Obrigado. Então aqui vai para você, como se diz, de um russo para um ucraniano. Um grande abraço. Roman, obrigada pela Sashenka, obrigada. Sim. Muito obrigada. Bem, aliás, não é a primeira vez. Denise, eu vejo que dizem que você, por assim dizer, é um continuador das ideias do Balashov, mas você nem sempre concordava com ele, certo? Sim, agora prefiro não voltar a esse assunto. Não sou continuador das pessoas do Balashov, que foi pioneiro e organizou o Partido Libertário. Não sou membro do partido, que é dirigido por outra pessoa. Essa sim, provavelmente, continua as ideias do Balashov. Mas nós estávamos na mesma linha, pelo menos na economia. 100%... Se fosse, sabe, uma piadinha, uma brincadeira com você, tipo como se na Flórida tivessem desligado o aquecimento, mas na Flórida nem precisa de aquecimento. Meu querido... Não tem. Isso já sabe, isso já chega ao absurdo total. A pessoa nem sabe onde fica a Flórida, isso é simplesmente engraçado. Bem, digamos, Alexander, digamos que se tivesse, eu sempre tenho luz. Vamos colocar assim, tem luz na Flórida, tem luz sempre. Enquanto na Ucrânia não tem, minha mãe não tem, minha avó não tem. Estou ao lado das pessoas, defendendo-as, inclusive de quem está sem luz e aquecimento, e ainda assim pareço ruim para ela. Sim, Denis apoia ações específicas e corretas do Trump, não o Trump em si. Ele sempre fala, não que gosta do Trump, mas de uma ação específica, faz uma análise do ato. Esse, aparentemente, é quem te escuta. Sim, provavelmente. Depois começaram a implicar com o Denis e continuaram assim. Eterna memória a Gennady Balashov, sem dúvida. Você mantém contato com a família do Gennady e o que está acontecendo agora? Se você souber de algo sobre isso, eu não sei se posso te perguntar. Não mantenho contato, ninguém entrou em contato, nenhum contato. Então, como vocês se lembraram do nosso Gennady Balashov? Vejo que as pessoas realmente se animaram e estão escrevendo muito justamente em memória desse homem. Sim, realmente. E quero te dizer, Denis, que quando o Gennady vinha até nós, ele vinha com bastante frequência e nós conversávamos com ele. Eu já te contei que ele até sugeriu fazermos nossos streams juntos em formato vertical, totalmente separados. Lá estavam eu e ele e você. Você não imagina quantas pessoas assistiam na Europa, na Rússia, na Ucrânia e a quantidade de pessoas que assistiam.
E meus conhecidos me ligavam e diziam que pessoa interessante ele era, o que ele inventou, esse formato, como isso atraía quem o ouvia, quem o amava. E eu acho que Balashov foi uma figura tão marcante que vai ficar na memória das pessoas por muito tempo, porque o que começaram a escrever, na verdade, Denise é praticamente o único que continua a linha de Gennady Balashov. Bem, aqueles da Flórida escrevem: nós temos aquecimento, também um sistema que simplesmente giramos para o quente e assim por diante. Que a memória de Boris Nemtsov seja iluminada. Bem, de modo geral, pergunte para Denise até que ponto... Por que Denise não faz arrecadações para as Forças Armadas da Ucrânia? Ou seja, há quem pense que esse é dinheiro pessoal para essa doação. A pessoa tem essa ideia. Não, mas me diga, por favor, aqui tem uma pergunta. Se você doou, por que sabendo que esse dinheiro não vai para o que você destinou? Não. Quem disse? Nunca dei dinheiro para fundos, pois são golpistas. Sempre ajudei diretamente pessoas que conheço, que estão na linha de frente. Mas eu fazia arrecadações abertas, nunca fiz para mim mesmo, eu podia compartilhar as dos outros. A clínica que meu amigo administra em Kiev oferece reabilitação gratuita para militares. Às vezes eles pediam algo extra, mas nunca arrecadei em meu nome. Apenas ajudava pessoalmente e divulgava campanhas de outros. Bem, entende qual é a questão? Eu não fazia autopromoção com isso. Não precisava fazer propaganda com fotos. Olhem como eu sou bom, pessoal. Eu sou bom, eu sou patriota. É disso que eles realmente precisam, e são esses que eles vão escolher agora. E o que você fez lá? Sem câmera ninguém liga. Bem, isso é fantástico, claro. Você disse uma coisa interessante, vou te ler um comentário, né? Estou muito curiosa para ver como você vai reagir. Ucranianos e russos sensatos são um povo irmão. Acho que as próximas gerações vão estudar nossa guerra exclusivamente como uma guerra civil entre ortodoxos. Qual é o seu comentário sobre isso, Denis? Isso não é uma guerra civil. Bem, sabe, eu nem gostaria de participar desse tipo de discussão, porque existe uma categoria de pessoas que reduz tudo a isso. Essa coisa da Santa Rússia Una, ortodoxos contra ortodoxos. É terrível que um grupo étnico tenha se voltado contra si. Comentei isso no início do programa. Mas foi com essas categorias que chegou ao poder na Rússia um canalha, um ditador, que atacou um país vizinho, que era governado por outro canalha, outro ditador. Essa é a história. O grande Sovok atacou o pequeno Sovok, para minha tristeza. Você disse que o grande Sovok atacou o pequeno Sovok? Bem, claro, a Rússia, o grande Sovok, atacou o pequeno Sovok, a Ucrânia. As pessoas não são consideradas. Lá e cá, a propaganda, emburrecimento, lá e cá. Pessoas construtivas, criativas, criadoras, não são necessárias nem lá, nem cá. Bagdão, me desculpe, por favor. Sim, Denis, começamos a conversa sobre a guerra civil. Você disse que não acha que foi exatamente isso, mas me diga, você acha que em 2014 começou algo no Donbass? Começamos com a guerra civil, que depois virou algo maior, ou sempre foi um ataque desde o início? Isso é uma guerra híbrida? Ah, eu disse um elemento de guerra híbrida. Naturalmente, incitar a população. No YouTube, há imagens de Kharkiv na época do prefeito Kernes, quando tentaram desestabilizar a cidade. Uma praça cheia de pessoas com bandeiras tricolores tentando repetidamente. Essa é a tecnologia. Agentes adormecidos que estavam em Donbass e que foram levados para lá adicionalmente, eles implementaram isso incitando as pessoas. Lá existem empresas onde trabalham milhares de pessoas. Fazer isso era impossível e, de modo geral, é muito fácil implementar esse tipo de coisa entre os desamparados. A geração mais velha foi especialmente ativa nisso. Então, de fora, parecia uma rebelião civil, mas, sem os homenzinhos verdes, nada teria ocorrido. Você está falando de 2013? Bem, claro. Eles financiaram tecnologicamente, incitaram a população com uma campanha de informação intensa e depois os homenzinhos verdes começaram a ocupar pequenas cidades no Donbass. No começo, eu olhava para isso com horror, nosso país estava sendo despedaçado, mas o que aconteceu depois disso, para nós, tudo isso acabou. Bem, estava meio que nessa fase, já morriam poucas pessoas na ATO. O que o Poroshenko fez durante seu mandato?
Nada. O que o Zelensky fez desde 2019? Nada, nada. Você. Denis, você provavelmente já respondeu essa pergunta mais de uma vez, mas para ser sincero, eu nunca ouvi. Não sei sua opinião sobre isso. Me diga, se o Zelensky não tivesse sido eleito presidente, teria acontecido essa guerra? Porque já ouvi várias vezes que se não fosse o Zelensky, não teria guerra. Ela não teria ocorrido naquele momento. Se Poroshenko tivesse um segundo mandato, não teria acontecido sob ele, mas sim logo após. E por quê? Porque o Poroshenko é um político experiente, ele saberia contornar a situação, ou porque, afinal... Vou te dizer juridicamente de forma correta? Há muitas informações na imprensa que dizem que Poroshenko interagia com o compadre de Putin, Medvedchuk, e fazia negócios com eles. O famoso áudio aperto a mão, abraço. Ou seja, é correto manobrar evitando a guerra? Correto, mas quando você mesmo lucra com isso, isso é apenas uma suposição baseada no que li na imprensa. Bem, não é uma boa história. Portanto, claro, por que atacar o parceiro? Mas isso terminou exatamente tão tristemente porque, aliás, durante o mandato de Poroshenko, por algum motivo, uma quantidade enorme de depósitos de munição pegou fogo. Você imagina justamente o que está faltando tanto agora? Foi assim, de maneira milagrosa, que todo esse estupro da Ucrânia aconteceu. Aqui está mais uma pergunta, Denis. Neste fim de semana, aqui no Canadá, em Vancouver, tivemos um grande evento e lá discutiram que isso é um negócio. Foi um grande encontro de negócios com muitas pessoas. Em determinado momento, o palestrante que estava no palco começou a dizer que isso não ajuda a economia. Nós, canadenses, grandes empresários canadenses, devemos começar isso, e ele começou a dizer que essa guerra não ajuda o desenvolvimento do Canadá e que precisamos. Isso chocou, eu acho, toda a plateia. Precisamos nos afastar mais da Ucrânia e começar a cooperar com a Rússia. Eu, claro, contei tudo isso literalmente, mas o sentido era esse. Sim, a pessoa tinha... Veja, dói para nós porque somos da Ucrânia, mas a pessoa tem uma abordagem pragmática. Ele é canadense. A Rússia é um país com mais recursos, bem mais do que a Ucrânia. E o potencial de comércio com o Canadá é maior. Talvez ele escolha o Canadá para si. Ele não se importa com o que a Rússia fez. Ele tem uma abordagem totalmente pragmática em relação a isso. É assim, e eu, entende? Não posso julgá-lo. Isso me desagrada, eu admito, mas não posso julgar, porque não espero ser amado por todo o mundo. Porque eu tenho passaporte ucraniano, e na Ucrânia as pessoas esperam ser amadas e adoradas lá. Bem, sabe, Bogdan, você acabou de dizer, quando falou sobre o que essa pessoa disse, né? Eu já contei sobre isso. Eu estive em Israel, Denis, e isso foi há 1 ano, não, já faz 2 anos. Nós pegamos um táxi com minha amiga americana, ela é uma americana de língua russa, e estávamos falando em russo, e o taxista israelense que não fala russo entende. Agora eles já são israelenses, entendem que é russo, e eles perguntam de onde somos, Canadá, eu, a... Então ele começou a nos perguntar sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, e eu disse que não gostaria de falar sobre esse assunto. Aí ele disse, então me pergunte o que eu penso sobre isso. Bem, eu perguntei, e ele me respondeu em hebraico, Zalemil Hamashili, essa não é a minha guerra, nós já temos problemas suficientes em Israel, essa não é a minha guerra. Acho que o que você perguntou ao Bogdan e respondeu provavelmente também não é a guerra dele, ou talvez não seja certo dizer isso. Bem, provavelmente ainda assim não é a guerra dele, mas a minha pergunta era mais sobre se o rumo daqueles mesmos empresários não está mudando. O rumo mudou, pois agora todos conhecem a corrupção, que já é pública. Antes, quando eu ou outros falávamos, diziam que era por não gostarmos do Zelensky ou por trabalharmos para alguém, mas agora isso já é público. Então todo mundo entende, claro, que parte do dinheiro foi e está sendo roubado, e por que a gente deveria participar disso? Outra questão é que, por exemplo, eu esperava outra atitude daquele empresário, como alguém da civilização ocidental. Além disso, com a Rússia ainda é tudo muito intenso. Se você não trabalha com matérias-primas, não vai conseguir fazer um grande negócio, ninguém vai te abrir o mercado lá. Lá é uma economia baseada em matérias-primas, não é uma economia de serviços.
Por que não dizer, vamos nos aproximar mais dos Estados Unidos? Ainda mais porque, como descobri, o PIB do Canadá não é tão alto quanto eu pensava. Então vamos com os Estados Unidos, ele está indo para a Rússia. Talvez sejam algumas preferências pessoais? Olha, Denis, estão dizendo que te tiraram da mamata, por isso você está bravo. De qual mamata te tiraram? Denis Alexandra, essa transmissão está no ar há quase 2 horas. É um clássico. Já anotamos todos, especialmente os que ouvi novamente no primeiro ano. Ou te tiraram da mamata, ou o Zelensky não te deu um cargo, aí você começou a se vingar. De qual mamata? Sou empresário desde 2012, nunca participei de nenhuma licitação, nunca ocupei nenhum cargo, nunca trabalhei com dinheiro público. De qual mamata você está falando? Eu tinha um negócio de sucesso em um mercado limpo. Que mamata? Isso aí é totalmente absurdo. Até te digo, quando já não há mais argumentos, aí vem a mamata, aí o que mais te disseram, que você não é patriota, mas alguma coisa, eu não sei. Quando eu conversava de novo com o falecido Balashov, eu sempre notava que ele sempre dizia a mesma frase, e nós já discutimos isso. Quando eu dizia, Gennady Viktorovich, por que você está sempre de mau humor? Olha só que tempo bom. Outra coisa que ele me dizia era, eu quero ir para casa. Ele falava isso como se fosse uma bênção do céu. Eu quero ir para casa. E quando eu perguntava, e se tudo der certo com seus filhos? Ele respondia, não, eu quero ir para casa. E eu ouvia isso o tempo todo. Ele falava com tanta dor, não eram slogans, não era nada disso, como você diz. Se fosse para se autopromover, a atitude seria diferente. Ou por dinheiro, quanto você mandou, quanto você tem agora, com o que você trabalha, de qual fonte de renda te afastaram, se você é judia ou não. Entende? Isso preocupa muito mais do que tudo o que conversamos por quase 2 horas. E isso é estranho e doloroso. É mais ou menos assim, não é? Consciência envenenada. Alexandre, não há outra forma de dizer. Estamos discutindo aqui coisas econômicas sérias sobre as quais Vitkov falou, sobre as quais Trump não precisa saber. E vocês entendem que história é essa. Vou contar rapidamente mais um exemplo. Tem um programa de reformas para a Ucrânia, onde há uma dessas reformas. Quando a aposentadoria for igualada a $300 para todos, por que isso não seria igualitarismo soviético? Já temos pessoas que recebem apenas $60 de aposentadoria, caso alguém não saiba, $60, 60 a $80. Então, que os canadenses não desmaiem. E os privilegiados, por exemplo, um promotor, um juiz, que esteve lá, perto do poder, como você disse, recebem $1.000, $500, $600, e eu proponho que esses privilégios sejam retirados, porque são corruptos. E as pessoas vêm e dizem, minha avó é contra a sua reforma, por que esse zelador vai receber o mesmo que ela? Eu pergunto, qual é a aposentadoria da sua avó? $100 eu digo assim, estou propondo 300, vai ser mais para vocês? Não, é uma questão de princípio. Aquele ali é zelador, ele não pode receber igual a mim, e o vizinho não pode receber mais. Não, espera. Você está falando sério, né? Sim, sim. Ou seja, se cada um na Ucrânia receber uma aposentadoria de $300, isso é pior do que se, por exemplo, a vovó recebesse 100 e o zelador 10. Eu não decidi por todos, mas estou dizendo como a mente de algumas pessoas envenenadas funciona. Mentalidade soviética? Isso é interessante. Quando você disse que o grande Sovok atacou o pequeno Sovok, eu nunca tinha ouvido isso antes. Não sou o autor. Alguém já disse isso antes de mim de forma precisa. Não, é para mim. Quando falam Sovok, eu só lembro de uma coisa. Do ponto de vista daqueles russos com quem conversei, quando eles decidiram transformar os judeus em moeda de troca e dizer, olha só, Alexandra, você é judia, veja os ucranianos, eles são antissemitas, assim como isso, aquilo, o terceiro. No começo eu pensei, talvez eles estejam certos, e aí tem babiar. Espera, um segundo. Eu saí da União Soviética em 1990, um país maravilhoso, quando os antissemitas se uniram em uma só voz e gritavam, judeus, fora, vão todos para Israel. Eu não fazia ideia de quem era russo, quem era ucraniano, quem era bielorrusso. Se fossem cazaques ou tártaros, eu entenderia. Pela aparência, eles são diferentes, mas se estamos falando de povos eslavos, eu realmente não sabia.
Os antissemitas, aqueles que eram antissemitas, eram absolutamente iguais, independentemente de serem russos, ucranianos ou bielorrussos. Por isso, não precisamos perder tempo com isso. Ok, eu já disse isso muitas vezes há muito tempo. Mais uma vez? Se algo não ficou claro, sim, me desculpe, por favor. Sim, quero dizer, continuando o seu assunto, sabe, Sasha, quando a guerra começou, em 2022, na Ucrânia, um cara ucraniano me disse: "Ah, agora eu entendo qual é a diferença entre nós e os russos." Ele não me explicou qual era a diferença, mas ele entendeu tudo. Então, é assim aqui também? Você diz que não há diferença, mas esse cara entendeu e percebeu que agora tudo ficou claro. Eu gostaria muito que, sabe, aquilo que diz Denis Elisevich, para que as pessoas vivam em casas quentinhas, para que tenham luz pelo tempo que precisarem e para que esse pesadelo acabe. Quando o Denis trouxe os números hoje, dizendo que queremos matar 50 mil, por exemplo, Denis está certo. Depois ele logo acrescentou: e quantos? Como foram contados aqueles que vão morrer nesse período na Ucrânia? E aí, sabe, quando Denis Eliseievich fala 1, 2, 3, 4, não dá para ouvir. E existem outros argumentos. Você é patriota ou não? Onde você mora e se tem aquecimento na Flórida? Foi incrível, Denis, de verdade, muito obrigada. E eu, digamos assim, a gente estava conversando agora sobre isso, ligando com a transmissão de ontem. Judeus, árabes, um israelense e um representante do Iraque. E eu pensei, se houvesse essa possibilidade de convidar um russo, como você disse, alguém com quem fosse possível conversar, é claro que hoje isso provavelmente é quase impossível de organizar, mas mesmo assim precisamos pensar sobre isso. E sou imensamente grata a você, Denis, pelo que você faz, por vir até nós. Obrigada, muito obrigada.